Você que está esperando aí o início do episódio, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e acionar o sininho para receber todas as novidades. Nosso convidado de hoje é mestre em Relações Internacionais, analista político, autor do livro Populismo e Negacionismo e comentarista da CNN Portugal. Ele traz uma visão profunda sobre questões políticas globais, com destaque para os desafios e dinâmicas do Brasil no cenário internacional. No encontro de hoje, vamos abordar a crise diplomática entre Brasil e Venezuela, o impacto das políticas de Trump nas relações internacionais e as transformações trazidas pela tecnologia e pelas mudanças climáticas. Com vocês, Urian Fancelli. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é analista político, escritor e mestre em Relações Internacionais. O nome dele, Urian Fancelli. Tudo bom, meu querido? Que prazer ter você aqui. Que alegria estar aqui com você. Olha, custamos a bater as agendas. Mas deu certo. Deu certo, que bom. Tive que ir pra guerra, voltar, mas não... Pois é, a última vez a gente ligou, você estava na Ucrânia. É. Não é isso? Uma experiência... única, né? Life-changing, né? Um antes e um depois, assim, porque se eu falo que eu olhava para aquilo, analisava de uma maneira mais geopolítica... Agora, cada míssil, cada drone que cai, eu penso nas pessoas que eu conheci lá. Então, surreal, é um vínculo que não existia e que passa a existir, mas que ao mesmo tempo não pode influenciar nas análises. Mas nos torna mais humanos, né? É. E a gente fica menos político no sentido de não estar só debatendo ideias e poderes e estar falando de gente. Tem alguns valores que eu falo que já estavam lá até, assim, que sempre nortearam tudo que eu... Mas reacenderam, né? Com certeza, e forte. Muito forte. Né? Vamos falar disso também. Meu querido, para começar, queria que você explicasse um pouquinho essa tua trajetória, porque assim, te ver falar é bonito, porque você explica coisas necessárias para a gente viver no mundo de hoje, de maneira muito calma, sem nenhum radicalismo, analisando o que está certo de um lado, o que está certo do outro, o que está errado de um lado, errado de outro, desprovido de paixão, mas ao mesmo tempo com muita facilidade de entendimento. Então, eu acho que a gente precisa disso para propagar o conhecimento. Então, eu sempre te acompanho e falo assim, gente, que bonitinho, olha, ele falou de uma maneira que eu entendi, né, e que faz muito sentido para mim, e acho que vai fazer sentido para muita gente, e as pessoas estão precisando disso. Foi desde sempre assim? Qual foi a trajetória para chegar hoje a ser esse analista político de várias emissoras, de Portugal também, não só do Brasil? Essa queda por entender o mundo e apresentar esse entendimento. Eu acho que você já vai começar a me diagnosticar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu tô aqui para aprender. Mas pode e deve, mas sempre fui uma pessoa bastante inquieta. E eu acho que o resultado disso tudo, dessa pessoa que você descreveu, tem influência de várias pessoas que passaram, que fizeram parte da minha vida. Eu sou muito grato a todas elas. Então, as pessoas não estão muito acostumadas a ouvirem alguém falando de geopolítica ou de assuntos tão sérios com sotaque caipira. E tão novo. Com né? sotaque do interior do Paraná, que é onde eu nasci, em Paranavaí. Tenho diversos irmãos. Somos 6. 6 irmãos. 6 irmãos. Uhum. Minha mãe me teve muito nova ainda. Você é o mais velho? Sou mais velho. Ela me teve com 16 anos. Nossa. Então, minha mãe, ela... Uma vez até brinco que eu fui num karaokê com ela, a gente cantou uma música juntos e depois que a gente terminou de cantar, as pessoas ficaram gritando, beija, beija. Achando que vocês eram namorados. Não podemos. Não. Uhum. Mas, assim, por conta dessa diferença de idade que faz que a gente tenha uma relação muito boa também.
E foi ela que começou já desde pequeno a me incentivar a seguir esse caminho. Então eu lembro que já criança ela falava assim, ó, quando você fizer tantos anos você vai fazer intercâmbio. E aquilo ficou na minha cabeça. Vou te jogar pro mundo. É. E o interesse começou a vir. Então eu ouvi uma língua estrangeira, pensava, que língua é essa? Por que essa pessoa fala essa língua? Onde fica esse país? Então chegou um momento, já no começo da adolescência, que eu tava estudando inglês, francês e alemão ao mesmo tempo. Por conta própria? Não, eu tinha, graças a Deus, condições de fazer curso, fazer né? curso, mas o único dia que eu não ia para uma aula de idiomas era só no domingo. Todo dia tinha alguma coisa. Eu passava mais tempo na escola de idiomas do que na própria escola mesmo onde eu estudava. E aí chegou o momento de fazer o intercâmbio. Então, para onde eu vou agora? Aí com 14, 15 anos, veio uma lista de países. O que eu decidi? África do Sul. Improvável. Porque Improvável. a lista seria, vou para os Estados Unidos, o vou normal. para o Canadá. Tá. É, mas eu acho que teve um fator ali no momento que eu olhei aquela lista que eu pensei, para onde eu não iria, onde eu jamais teria oportunidade de morar se não fosse agora. Entendi. Não iria fazer uma faculdade na África do Sul. Não tô desmerecendo, não, mas não é uma referência acadêmica. Então, eu acho que pareceu uma boa opção. Eu fui... Reversão de expectativa. O improvável. Você queria o improvável. Queria o improvável. Fui, amei aquilo. Aprendi a falar afrikaner. Que coisa. Eu vi no teu currículo afrikaner. Afrikaner. Eu nunca imaginei que eu fosse falar essa língua. O que foi bom, porque depois, quando eu fui fazer mestrado, eu tô dando um salto gigantesco, afrikaner é um dialeto holandês. E eu fiz parte do meu mestrado na Holanda. E você não pensou nada disso? Não pensei nada disso. Foi acontecendo naturalmente. Foi acontecendo. E quando eu cheguei na Holanda, fiz um intensivo de holandês, já pulei diversos níveis por conta do afrikaner. Do afrikaner. Mas então, tive sempre essa paixão por relações internacionais, ao mesmo tempo em que eu tinha um olhar bastante forte para política, então sempre olhando e julgando o que estava acontecendo. Mas sem muita paixão. Sim. Você sempre conseguiu manter isso? Porque assim, quando a gente é muito jovem, é natural que o grupo que a gente pertence, a gente tem uma coisa, eu já fui jovem, e eu tinha essa coisa, vamos revolucionar o mundo, fazer o mundo, achando que um político vai revolucionar o mundo, é ridículo. Mas assim, a gente pensa assim, você já tinha essa visão, deixa eu ver os lados? Eu acho que você, como psiquiatra, você conhece aquele conceito da teoria da conformidade social, né? Que as pessoas tentam se adaptar ao ambiente onde elas moram, onde elas cresceram. Eu acho que eu tinha um pouco disso, sim. Então, muito disso veio da minha família, que é um ambiente político. Não é uma família radical. Extrema. Não é. Tem algumas pessoas que são, obviamente, como todas. Exatamente. Mas eu acho que a minha mãe, não. Minha mãe não, ela consegue... Que é a tua maior influência, né? E... Então, isso estava ali, mas estava adormecido. Fui estudar relações internacionais, estudando mais um salto também, senão a gente vai ficar muito tempo nessa parte. Depois de bater muita boca também com a minha mãe, inclusive, ela queria que eu fizesse outra coisa, um curso mais tradicional, medicina, direito. Me aventurei num determinado período com isso. Me causou uma pequena ansiedade. Do tipo, não é aqui meu lugar. Não, do tipo Lexapro mesmo. Então, não é aqui meu lugar mesmo. Você tinha que se medicar para estar onde não era para ser. Quando eu bati o pé, dizendo, olha, é isso que eu quero, só vou prestar se eu fizer isso, aí eu tinha a obrigação de ter que dar certo. Entendi. Como que eu vou tentar fazer o que eu quero e talvez não ganhar tanto quanto se eu fizesse o que eles me criaram e aquilo que eles investiram para eu fazer. Entendi. Então, começa a surgir ali uma pressão que vem de mim mesmo. Sim, né? você queria provar que, olha, eu tenho um novo caminho e esse novo caminho pode dar certo. E vai ter que dar certo. Então, fui estudar relações internacionais que eu voltei da África do Sul querendo, depois daquele um ano que abriu minha cabeça, assim, de um jeito que eu não consigo nem explicar. E fui fazer mestrado depois.
Tem o embaixador Rubens Recupero, que ele já foi o ministro da Fazenda Sim, do Plano sei quem é. Real. Rubens Ele, Recupero, isso mesmo. foi embaixador do Brasil na ONU, lá em Genebra, em diversos países. Hoje ele é uma das figuras mais respeitadas da diplomacia brasileira. E quando eu estava na faculdade, lá em São Paulo, ele era diretor da Faculdade de Economia. Sabendo que ele estava ali, eu fui aproveitar da presença Entendi. dele, pegar algumas dicas. Embaixador, eu tô terminando a faculdade agora, não sei exatamente o que eu faço, se eu vou ser diplomata. Qual conselho o senhor me daria? Ele falou, pega um tema que você gosta e vai aprender sobre ele mais do que ninguém. Se especialize em alguma coisa. Perfeito. A partir daí as coisas vão acontecer. Então eu tava naquela crise do fim de um curso universitário que possibilita você fazer qualquer coisa, basicamente. Poderia ter ido pro mercado financeiro, poderia ter feito diplomacia, mas eu fui no tema. Qual o tema que eu gostava naquele momento? Europa. Foi sempre meu grande foco de interesse. Isso você soube responder Na hora. na hora. E sem ter parado pra pensar nisso antes. Foi um ping-pong. Ele bateu e você respondeu. Aí fiz algumas inscrições para mestrados em estudos europeus. Fui aprovado em várias delas. E aí escolhi o que mais se encaixava, que era em estudos europeus. E aí eu acho que começa essa parte mais madura da vida profissional mesmo durante o mestrado. Porque eu fiz o mestrado na Holanda, na Universidade de Groningen, em Estrasburgo, na França, e fiz 6 meses em Brasília. Em Brasília, porque em determinado momento eu poderia escolher entre um research track, de fazer pesquisa, ou professional track, e ficar ali 6 meses em alguma instituição. Fui para a delegação da União Europeia em Brasília, que é como se fosse a embaixada da União Europeia. E lá... No mundo, né? No caso, Brasília, aqui no Brasil. Isso, mas... era a representação da União Europeia no Brasil. E era no auge ali, no comecinho da pandemia no Brasil. 2020. Estava escrevendo minha tese de mestrado já. Uma das minhas funções lá era olhar o que estava acontecendo no Brasil e no mundo e ajudar a escrever os relatórios. Então, mostrando para a Europa o que estava acontecendo aqui e interpretando isso. Então, na realidade, você reportava para a Europa o que estava acontecendo no Brasil e, ao mesmo tempo, você via a posição do Brasil diante dessa globalização, desse mundo global. Então, eu vi que, assim, aí muitas pecinhas começaram a encaixar. Então, o internacionalista com a pessoa que tinha uma inquietação política ao mesmo tempo, com alguém que estava começando a escrever, e aí surge a ideia de fazer minha tese de mestrado já pronta para se tornar um livro. Perfeito. Mas você ainda estava num clima estudante, mas já muito focado. Perfeito. Porque é muito pouco tempo, né, para tudo que aconteceu. E por que eu falo desse momento, o que estava acontecendo? E já até aviso aqui para quem está assistindo a gente agora, e a Bia deve ter dado uma introdução sobre isso, mas eu não tenho paixões políticas. Pelo contrário, eu sou atacado constantemente nas redes sociais, quando eu falo em alguma emissora, por conta dos meus posicionamentos, justamente por não me render a nenhum dos lados. Eu falo que eu sou um radical de centro. Mas você não acha que um analista político, em essência, ele tem que ser desprovido de paixões para poder informar para ambos os lados, né? Para que as pessoas se decidam a partir de informações corretas, não é? Eu acho que sim. Acho que alguns valores podem e devem nortear prevalecer, que são as análises valores humanos. de direitos humanos, inclusive. De direitos humanos, de empatia, de você, como analista também ali, pincelar que você quer um mundo melhor. Com certeza. Sabe? Eu acho que isso não vai te tornar um profissional menos imparcial por conta disso. Então, eu acho que isso vai estar lá. Mas eu fiz essa breve autodefesa antes, porque foi justamente nesse momento em que eu estava ajudando nesses relatórios que começa a pandemia de Covid-19, e aí começam aquelas movimentações aqui por parte do então governo brasileiro. E eu comecei a colocar nos relatórios e observar.
Então, começa uma movimentação de negar a gravidade do que estava acontecendo, de refutar dados científicos, de tentar defender tratamentos que claramente não funcionavam ou que não tinham nenhum tipo de embasamento Nenhum tipo de científico. comprovação naquele momento. E eu era um ser que, por mais que eu viesse da parte mais de estudos de humanas, eu vinha da academia ali. Tava vindo de um mestrado, então qualquer coisa que fosse defendido como política pública, eu já sabia que tinha que ter um embasamento científico por trás. Não se faz política pública de saúde sem algum embasamento, né? Então, eu comecei a ficar inquieto em relação a isso e começou a surgir um interesse sobre populismo. O que é populismo? Então, é um fenômeno que eu vi que existia, que a gente pode entrar nisso também. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas só para falar como eu cheguei até aqui. E foi algo que eu passei a focar. Então, quero me especializar também em populismo. Saí da Europa, fechou ali. Fechou não, você já estava ambientado. Abri mais uma caixinha. Abriu mais uma caixinha que foi populismo. O que o populismo nos traz de ruim, né? É a manipulação. A manipulação. E é algo que, assim, que eu sou inconformado com isso. O populista é aquela pessoa que acha que ele é o único que tem a legitimidade para governar. O que é completamente antidemocrático. Porque democracia é justamente isso, é você disponibilizar para a população uma cartela de representantes para eles escolherem quem ali melhor representa os ideais daquelas pessoas. Importante falar, mesmo quando essa pessoa for eleita, ela não pode governar só para a parcela da população que votou nela. Com certeza. Tem que governar para todos. Porque os populistas hoje, o que eles defendem? Que a democracia é a vontade da maioria. Mas eu brinco sempre... Não eu já vi sua cara. Não dá pra fazer. A vontade da maioria é um conceito tão perigoso. Não é quando você tá com um grupo de amigos e você vai pedir uma pizza e vocês fazem uma votação pra saber qual sabor de pizza. Ah, é calabresa, calabresa ganhou. Aí tem um que fala, não, aqui é uma democracia, vai ser esse sabor mesmo. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá lidando com vidas, com valores. E olha o que o mundo já não passou até hoje. Então, não. O conceito atual de democracia e democracia liberal é um regime, o único regime que transforma as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo em que protege os direitos individuais, os direitos das minorias. Por que eu falo isso? Porque as minorias sozinhas, joga qualquer minoria ali, LGBT, quem for, minoria étnica, elas não têm a força para elegerem seus próprios representantes. E mesmo quando elegem, essas pessoas que chegam lá, meia dúzia de gatos pingados, não tem força. Então é por isso que a gente precisa de pessoas com uma visão ampla de democracia para ser aquele regime onde todo mundo cuida de todo mundo. Perfeito, entendi, perfeito. Porque assim, um governo, ele tem que governar para todos. Tem que governar para todos. Não tem como. Não tem como. Ele pode até ser mais alinhado com uma parte que o elegeu. Mas ele não pode virar as costas, porque todos ali são daquele país. Todos têm seus direitos. E é algo que tem que partir dos dois lados. O governo tem que entender isso e a população, quando ela tá inquieta ou insatisfeita, porque não é o dela que tá no poder, ela tem que entender. Mas é o único sistema que vai garantir que um dia eu vou conseguir tirar esse cara que tá lá, se houver uma democracia. Exatamente. Então, daqui 4 anos, paciência, a gente vota de novo e a gente tenta colocar um dos nossos, vai lá. Ou alguém que seja pelo menos mais parecido. Mais parecido ou mais aberto a possibilidades ou diálogo, né? E o populismo, eu fui entendendo, ele vai contra tudo isso que eu falei agora. Porque se o cara se vende como único com legitimidade para governar, se ele tá disposto a erodir aquelas instituições que estão lá, aquelas regras que estão lá para permitir essa troca de governos ou de representantes, então ele é um inimigo desse sistema. Então isso me deixou muito inquieto,
Na época. E aí a gente pode voltar e falar mais disso, como esses populistas destruíram democracias e ainda destroem. Gente, ao redor do mundo. Ao né? redor do mundo. E tá havendo um movimento, porque pelo que você está falando, populismo e ditadura caminham juntos. Pelo menos desde que mundo é mundo, eu me lembro disso. A ditadura da Argentina, ditadura de México, ditadura de Chile. Fica muito fácil, assim, não precisa olhar lá fora. Se for olhar lá fora, a gente vai ver Stalin, a gente vai ver tanta coisa, Mussolini. Mas, assim, aqui no nosso quintal, isso é muito visível. Assim, muito. América muito. do Sul, é muito visível. E eu acho que populismo e ditadura, e a gente vive hoje uma epidemia, um pouquinho, eu acho, de populismo e de ditaduras. América do Sul é a terra do populismo. Os autores de populismo lá de fora, hoje os mais respeitados, eles falam isso, é unânime. Porque é o berço, né? É o berço e aqui o terreno é fértil para isso, por conta da pobreza. Então eles usam muito do clientelismo, que é a troca de bens materiais por apoio político com a população. Não estou falando, gente, de programas assistencialistas, tá? Eu acho que muitas das desigualdades históricas elas têm que ser corrigidas. Então é importante você ter, por exemplo, um Bolsa Família. Mas ao mesmo tempo precisa ser feito com incentivos para que essa pessoa não se torne um dependente. Com critérios. E com muita clareza. Tem que ficar muito claro isso. Sim, para a pessoa... Até quando tem direito, não é para a pessoa viver daquilo. Não. É a pessoa se utilizar daquilo para galgar mais um degrau. Você dá a vara, mas ensina a pescar também. Exatamente. Então, na América do Sul, não são todos os governos que fazem isso. Eu não estou falando aqui governo X ou Y do Brasil. Nós estamos falando, em teoria, de como funciona. Na Venezuela, por exemplo, foi isso que ajudou na consolidação do chavismo, que hoje toma forma... praga. Uma praga. É um câncer. É um câncer, uma desgraça aquilo que acontece lá. Da América do Sul, hoje é a Venezuela. É a Venezuela. E eles usaram muito disso lá, do clientelismo, né? Hoje o Maduro consolidou a Venezuela como uma ditadura, então o chavismo ele começa como movimento populismo e vai caminhando rumo a uma ditadura. Então se antes a gente estava mais acostumado a ver golpes de Estado ou democracia se tornando ditaduras com um golpe militar, com tanques nas ruas, não é mais o caso. Não. Hoje o cara é eleito, ele começa a corroer as instituições de dentro para fora, começa a mudar as regras do jogo, e aí ele, quando você vê, virou. Começa a perseguir pessoas que dentro do sistema tem que confrontá-lo, uma procuradoria geral, uma promotoria, é normal que a pessoa vá, né, para questionar. Sim. Tem que ter. Tem que ter. A gente fala que na engenharia, e eu sou péssimo de exatas, tá? Mas esse conceito eu memorizei e guardei pra mim. Na engenharia, a forma mais sólida é o triângulo, né? Sim. É o que mais dá estrutura. E eu acho que quando a gente olha para os três poderes de um legislativo, um executivo e um judiciário independentes, é isso. É a mesma coisa. É um segurando o outro para que não haja abuso de poder. Abuso de nenhum dos três, né? Agora, se você tem um executivo que ele começa a atacar demais os outros poderes ou querer interferir, e a gente viu diversos populistas fazendo isso, então, se eu não tenho maioria na Suprema Corte, o que eu faço? Começo a jogar para a população que essa Suprema Corte é o que está atrapalhando o país. Vocês votaram em mim, mas eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu prometi porque eles estão me atrapalhando. O que a gente tem que fazer? Vamos aumentar o número de juízes dessa Suprema Corte. Então ele indica mais juízes, é uma Suprema Corte dele. Então ele já tem 2 poderes, o próprio e mais um. Aí tem uma eleição que acontece, ele consegue maioria no legislativo. O que ele faz quando ele tomou conta dos outros 2 poderes? Ele aprova uma nova Constituição. Uma Constituição com a cara dele, que termina limite de mandato, que faz com que ele possa ser reeleito inúmeras vezes. E aí nasce um ditador. Aí nasce a ditadura. Nasce um ditador. Então, eu comecei minha carreira como
comentarista, analista de política aí. Porque eu tenho um hiperfoco. Eu tenho vários hiperfocos. Mas essa situação favoreceu que você olhasse. Tipo assim, você falou uma coisa muito interessante: as ditaduras eram implantadas com tanques, né, na base de uma violência visível. E talvez fosse até mais fácil, porque você via e fala, não, isso é uma ditadura. Quando a ditadura vai sendo implantada de uma forma lenta, onde você vai corroendo as instituições e passando a ter poder, é como se não tivesse ocorrendo. Leva um tempo para as pessoas notarem que aquilo está ocorrendo. E quando percebe é tarde demais. Já é tarde demais. É tarde demais e não tem como voltar, porque, olha só, toda essa destruição, esse desmantelamento dessas instituições, ele acontece sempre em defesa de valores que são nobres. Sim. Então você nunca faz isso falando para a população que é porque você quer ficar no poder. Que eu quero me perpetuar no poder, eu quero mandar, eu quero fazer do meu jeito. Não, ninguém fala isso. Então você fala o quê? Gente, eu preciso fazer isso para defender a nossa democracia. Preciso fazer isso porque eles querem acabar com a sua liberdade de expressão. Então você pega valores que são muito sagrados e que ninguém vai questionar e fala, é por isso que eu tô... essa minha luta nobre. Que foi o discurso de Chaves e depois de Maduro. Né? Sabe... Eu vou tirar a dependência dos Estados Unidos, que querem acabar com a gente. Eu não faço isso porque os Estados Unidos me proíbem de fazer isso. Né? Quase fazer um levante contra os inimigos. Sim. Que ele botava do povo, não dele. E uma das bandeiras do Chaves, quando ele foi eleito, era lutar, acredite ou não, contra a corrupção. E que pega bem, né? Todo mundo pega bem. Bacana. Quem que não quer ser contra a corrupção? Exatamente. Então, isso foi reproduzido aí. A cartilha foi escrita, foi criada e hoje ela é reproduzida em diversos lugares. E por isso que eu acho que é tão importante. Não tô tentando superestimar a importância do meu trabalho, muito longe disso. Eu falo que eu tô sempre aberto a aprender mais. Mas eu acho que é muito importante a gente desmascarar essas táticas e falar sobre o populismo justamente para vacinar a população. Exatamente. Que passa sempre por esse negócio de salvador da pátria. Só eu poderei, só eu tenho coragem. É o Chapolin Colorado. É o Chapolin Colorado. Exatamente. Só eu sei, só eu que tô vendo, confia em mim. Assim, confiar é quase que assinar um papel em branco. Né? E é uma coisa que eles gostam bastante de ter que as coisas tenham as assinaturas deles. Um exemplo que eu dou, tava falando um pouco do clientelismo, né, que é essa troca de bens materiais por apoio político. Quando teve a pandemia de Covid-19, os Estados Unidos lá, eles, assim como diversos países do mundo, foram duramente afetados. Então, várias pessoas deixando de trabalhar e o governo fez um programa de assistência, né? Como se fosse um auxílio emergencial que ela chamava Stimulus Checks. O Trump, ele no primeiro mandato ainda, então o governo dele imprimiu os cheques, uns vouchers, foi entregar para a população, só que ele percebeu que os cheques não tinham assinatura dele. Então foram recolhidos para serem novamente impressos com a assinatura dele. Então é quase como se... É uma propaganda. É uma propaganda. Abertamente. Ele precisava que quando a pessoa pegasse aquilo na mão... automaticamente gravasse que era ele que estava dando, não o governo. Né? Que é algo que parece ser tão pequeno, mas quando a população ela é constantemente bombardeado com essas mensagens diferentes... Subliminares, não tem como. É como uma marca que quer que você consuma, ele vai botando em todos os lugares. Você tá vendo, chega uma hora que você só pede aquilo. Mas, e sem perceber, muitas vezes aqui no caso do Brasil, principalmente, que quem financiou aquilo foi a própria população, por meio dos impostos. Dos impostos, claro. Mas não, aqui existe uma gratidão eterna, a pessoa que começa a olhar para pessoas que nunca foram olhadas. Gente, a gente que tá bancando tudo isso. Não, aquela coisa de levar água pro saneamento básico. Eu fiquei horrorizado quando foi votar saneamento básico. E, eles votando contra. Isso não existe. Não existe. Saneamento básico não é de um governante ou de outro, de um partido ou de outro. É uma necessidade da população. Não tem como. Até isso fazem política, com saneamento básico, com remédio.
É surreal isso. É absurdo isso. É absurdo. É um país que eu falo que um pouco da polarização é bom pro debate. Sim, Ajuda a construir consenso, né? Você dá seus argumentos, mas se tem debate, né? se tem o debate. Não uma guerra que você tá certo, eu tô errado, não, você tá certo. Aí é uma briga, não se chega mas a lugar aí nenhum. é que aqui não é mais a polarização apenas, é polarização extrema. Exatamente. E por que é problemático? Porque toda opinião de bom senso, que é aquela entre uma e outra, que pega elementos positivos Bons da de direita, um, da esquerda, Da esquerda. é eliminada. Sim. Então, é o que sobra. E aí, as pessoas, por natureza, se identificarem com um lado ou outro do espectro político, elas querem abraçar o rótulo de, eu sou de direita, achando que isso é uma virtude, ou eu Uma sou de identifica- esquerda. Como se isso também desse a autonomia total para sou do bem. Não, essa câmera aqui. É. Ser de direita ou de esquerda não te faz Não. melhor do que ninguém, Não. não te faz uma pessoa melhor, mas sim a sua capacidade de enxergar os pontos positivos do outro lado. De todos os lados. De todos os lados. De todos os lados. Eu acho isso tão assim. Que isso é o que é política, de fato. É a arte de negociar e do debate. E vamos sentar junto. A sua ideia é boa nesse aspecto, a minha ideia não é tão boa quanto a sua tá melhor. Mas não é isso que ocorre. Não está ocorrendo. Não. E para os principais grupos hoje aqui no Brasil, é vantajoso. Porque assim eles mantêm a própria relevância ao mesmo tempo em que eles abafam qualquer tipo de novidade que poderia de fato trazer uma mudança, mas que teria como consequência o escanteio. Dos dois lados. Dos dois que estão lados. brigando. É, Então eles se alimentam. sim. O tempo todo a gente vê isso. É uma guerra alimentada. E num mundo de algoritmos, que a rede social acaba, tipo assim, se eu curto uma coisa de alguém que é de direita, ele interpreta que eu sou de direita. Nossa Aí ele senhora. começa a me mandar só pessoas de direita. Eu falo que... Aparecendo no feed. Se eu curto uma coisa de uma pessoa de esquerda, é porque eu ainda sou uma pessoa que curto o que for bom, de um lado e de outro. Então, o algoritmo vai e começa a me mandar tudo daquilo. É uma coisa surreal. Então chega uma hora que você fala, gente, mas eu seguia fulano. Desapareceu do meu feed. O que está acontecendo? Ele tira, por falta de relevância, porque você não está todo dia dando o like daquilo. Mas eu não sou obrigada a curtir todo dia o like daquilo. Entendeu? verdade. Tem coisas que eu não curto. Lamento, não curto. Não vou curtir. E tem, dependendo da plataforma também, você tem o oposto. De você só... Eu falo que... Mais um conceito da psiquiatria. Do viés confirmatório. Do viés confirmatório. Viés confirmatório. Explica pra gente. A pessoa vai se fazendo o indivíduo ali. Ele identifica com aquilo, ele identifica com aquele grupo. Quando eu não sei exatamente o que eu estou pensando, eu me represento num determinado grupo. É a tendência humana, né, da gente querer confirmar aquilo que a gente já pensa. Exatamente. O que é horrível. É horrível Limita porque o mundo. você não aprende. Exatamente. Então, existe também outro conceito que eu trago nesse livro, que é da teoria da dissonância cognitiva, que fala que todo mundo quer proteger o próprio ego porque as pessoas querem se sentir inteligentes. Ninguém quer se especiais. sentir... Especiais. Ninguém quer descobrir que tá errado ou se sentir burro, nada disso. Então, o que eu faço? Eu só vou consumir aquele tipo de opinião que vai mostrar pra mim que eu tô certo. Que reafirma o que eu botei como inteligente ou como... Na verdade, é o auge da vaidade. Nossa senhora. Aí eu, de uma família de direita ou de esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nas minhas próprias redes sociais, só vou seguir gente que pensa como eu. Exatamente. Só gente de esquerda ou só de direita. O que vai acontecer? Aquilo começa a retroalimentar, você vai se radicalizando, não consegue ter acesso a nenhuma opinião que seja diferente Contrária. da sua. Então, as redes sociais hoje, diferentemente de quando não existia, que as pessoas estavam expostas, e aí vai ter gente que vai criticar, falar, mas aí você só consumia aquilo que a mídia, que a grande mídia te trazia. Mas hoje são redes de viés confirmatório. Só. São as redes sociais hoje. Poucas pessoas usam com essa questão
de pra lá e pra cá. É. Tanto que muitas vezes eu noto que tem gente que fala assim, eu não respondo isso, até porque não me diz nada. Então tem gente que fala assim, não, ela é de direita, porque na época das eleições, um pouco antes, eu seguia vários presidenciáveis. Uhum. Porque eu achei que eu tinha que ouvir vários presidenciáveis. Então as pessoas dizem, tá seguindo, não sei o que, tá vendo? Ela te falei, deixando de seguir agora. Aí daqui a pouco, esse que falou isso, já tipo assim, mas como assim? Ela segue fulano também? Não, então agora eu vou voltar a seguir porque ela segue fulano. Falei, gente, era simplesmente como se eu estivesse abrindo um jornal, vários, porque quando tinha jornal, eu lia vários e via pontos de vista diferentes. Era o Correio Brasiliense, que era ali do Centro-Oeste, era o diário, tinha um diário do Nordeste, que eu via mais ou menos, porque são vários Brasis. Era a Folha de São Paulo, era o Globo, quer dizer, eu ia tentando ver ali, para compor uma ideia. E isso na rede social, a pessoa fica... Vi que você segue fulano, mas assim, como se fosse um aval, né? Como se seguir... Eu não tô dando aval a ninguém, eu tô querendo ouvir o que aquelas pessoas... Justamente, pelo contrário, é você querer diversificar suas fontes de informação para formar uma opinião própria e embasada. Exatamente. Até uma das maneiras da gente combater o negacionismo e o fanatismo é justamente isso, diversificando o número de fontes. Eu tava contando ontem à noite, porque eu achei que essa pudesse ser uma pergunta aqui. Óbvio que isso não tem que servir para pessoa física que não trabalha com isso. Fui contar quantos jornais eu assino ontem em revistas. Ao redor do mundo? 25. 25. Não leio tudo todos os dias, obviamente. Mas você, quando tem um determinado assunto, você abre ali... Eu vou garimpar. Você vai garimpar. O que tá falando aqui? Gente, mas isso eu acho sensatez. É importante para ter uma análise embasada. Porque você pode discordar, mas você fala, olha, tem um grupo lá no Oriente Médio que pensa dessa forma. Não estou dizendo que eu pense, mas é importante saber que tem um grupo lá que tem sua influência territorial, política, econômica, que pensa de uma outra forma. E a mesma coisa vale aqui para o Brasil também, gente. Se você consome um veículo mais à esquerda... vai mais à direita, vai para um centro, diversifica. Exatamente. Diversifica e quem vê qual é a segue. Coerência de que cada ala tá falando. Vê se é coerente. Humildade resolve tudo, né? Humildade, o problema é esse. O problema agora você tocou num ponto. Outro dia, não sei o que lá, alguém falou assim, nunca ouvi falar, é tanto narcisista, mas a gente vive uma sociedade que exalta valores narcisistas. Não sei nem se todo mundo mas os valores estão narcisistas. Então, assim, não, eu gosto de fulano, ele tá certo. Qualquer besteira que ele abra a boca, mas ele tá certo. Mas não tá certo o que ele tá falando. Tá errado o que ele tá falando. É engraçado você falar disso, né? Ele abre a boca que tá certo, mas não é porque ele tá certo, é porque se ele falou algo que eu penso... Certo. Na verdade, quem tá certo sou eu. Exatamente, olha a vaidade disso. Isso é pior ainda, porque a coisa mais bacana, por exemplo, quando eu gosto de conversar com amigos que são sinceros. Uhum. Do tipo assim, eu gosto de olhar uma coisa, a pessoa fala, não, Bia, eu acho isso. Eu falo, sabe uma coisa, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Isso me dá uma alegria, porque tem gente que fala assim, não, mas ela discordou de você. Eu falei, mas é exatamente isso. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto. E eu não me sinto ofendida, não me sinto nada. Eu me sinto, eu ganhei algo. Eu ganhei um ponto de vista que eu não tinha. Eu também. Eu me sinto desse jeito. Eu sempre falo que, e assim, eu tenho uma cabeça meio camaleônica. Eu falo que daqui a um ano eu não quero pensar como eu penso hoje, porque significa que eu aprendi alguma coisa. Se o tempo tá passando, a gente tá igual, Urian, tem alguma coisa errada. É aquele negócio, né? Quanto mais você estuda um assunto, mais você vê que você não sabe nada sobre aquilo. Mais dúvidas você tem. O efeito Dunning-Kruger. Exatamente. Quanto mais a pessoa... De maneira grosseira. Eu sei que aqui é um podcast de classe e tudo. Não, mas fale grosseiramente. Quanto mais a pessoa é burra, mais ela se acha inteligente. Exatamente. E quanto mais uma pessoa é radical, mais ela se acha inteligente. Ela ainda fala assim, não, eu tenho personalidade. A pessoa ainda fala eu tenho valores. Ela embrulha, né, isso de uma maneira nobre. Então é valores. É valores. É valores. É muito interessante isso. Mas eu concordo com você. A gente vive essa globalização extremada. Polarização, desculpa. A polarização extremada. Mas dentro disso, o Brasil hoje, dentro desse cenário de polarização, nós estamos mais ou menos aonde?
Eu acho que o mundo inteiro Eu também acho que é um fenômeno mundial. ele tá com um desafio grande, assim, porque aquelas democracias liberais, democracias que defendem, ali, democracias europeias que até então eram um modelo a ser seguidos, elas não entregaram aquilo que elas estavam prometendo. Eu ia falar exatamente isso. A democracia liberal, elas falharam. E está na hora de pedir desculpa por isso. Eu acho que deve desculpa. Porque, assim, não entregaram. Acharam que, assim, por ser democracia, todo mundo vai querer. Nós somos como é dizer, o exemplo Uhum. e vão seguir. Basta isso. Todo mundo quer ser democrata. Não é. E eles, eu acho que estavam com salto muito alto. E não vejo ninguém questionar isso. E tem até um estudo feito por uma economista comportamental chamada Karen Stanner, que ela fala de uma tendência autoritária das pessoas. Então, é quase como em situações nas quais as pessoas sentem que elas estão sofrendo algum tipo de ameaça, elas se tornam mais dispostas a abrir mão de certas liberdades para ter segurança. Isso mesmo. Então, assim, você tem um governo com tendências autoritárias, ou um político com tendências autoritárias, mas que, ao mesmo tempo, esse mesmo político, ele te promete uma proposta de segurança pública que vai te fazer se sentir mais seguro. Eu abro mão dessas liberdades, porque esse cara, ele vai acabar com a violência, então eu não vou levar um tiro na rua. Como se fosse possível tivesse soluções tão simples assim. E eu acho que as pessoas precisam aprender, e aí quem falhou também foram os políticos tradicionais, porque não olharam para isso, mas as pessoas precisam entender que elas não têm que escolher entre uma coisa e outra, entre liberdade e segurança. Tem que haver um sistema que te dê as duas coisas. E elas têm que exigir de quem tem o poder da caneta que entregue as duas coisas. Hoje no Brasil não tem proposta para segurança pública. Não tem. Não existe. É um governo de esquerda que se coloca ali, que vai defender o bem-estar das pessoas, que vai defender os direitos humanos das pessoas. E aí, quando esse governo se omite em relação a isso, vem um outro extremo, fazendo arminha, achando que isso vai resolver, terceirizando para a própria população algo que deveria partir do próprio governo. Não é uma política pública você armar a população. Então, não tem discussão sobre segurança pública hoje no Brasil. E não tem. A segurança pública no Brasil, ela está falida em todos os estados. Porque tem muita gente que fala, aqui no Rio, está falida em todos os estados. Eu viajo muito dando palestra, é surreal o que eu vejo. Assim, de algumas vias não poderem passar, porque tem o pessoal do tráfico, tem o pessoal consumindo do crack, que você só passa se pagar pedágio. Eu vi isso acontecer. E aí a gente coloca outros contextos onde isso também acontece em outros países. Então, se aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, em relação à segurança, mas poderia ser qualquer tema, Sim. Um lado explorando isso politicamente, dizendo que o outro se omite, na Europa e nos Estados Unidos, qual é a questão? Imigração. Exatamente. Então, eu vou politizar o tema de imigração, falando que os imigrantes que estão saindo das instituições mentais, o Trump fala isso sem nenhum tipo de embasamento. Não existe nenhum estudo que comprove isso que ele fala de que os imigrantes estão sendo soltos dos países da América Latina, dos hospícios, para cometerem crimes nos Estados Unidos. Não existe nenhum. Sim. Mas ele falou tanto que ele virou uma conceito verdade. Joseph Goebbels, né, da repetição, que era o ministro de propaganda do Hitler, que falava que se repete até virar verdade. Exatamente. Ele falou e continua a falar isso, que muita gente acabou acreditando. Mesma coisa na Europa. Então, as democracias falharam em não oferecer soluções democráticas eficientes para demandas legítimas da população. O problema é que quando as soluções democráticas não vêm as soluções autoritárias. Exatamente. Eu acho que houve uma falha grande das democracias que deviam estar se unindo, primeiro, para fazer desculpa. Nos perdoe, a gente teve poder durante anos e realmente não fomos eficientes aqui, e o que a gente pode fazer? Não, entra na guerrinha.
E não tem outro sistema melhor. Não. Que a gente É o que conheça, tem, é o que tem para hoje. tem que aperfeiçoar esse. Tem que aperfeiçoar. E aprender com os erros. E você faz isso com mecanismos, criando mecanismos dentro do próprio sistema democrático para que ele seja defendido. E aí... E a gente tem que fazer os mecanismos funcionarem, não criar soluções mirabolantes, mágicas. E se adaptando às mudanças do mundo. E aí Exatamente. acho que vem muito da guerra da informação também agora. Fake news. Exatamente. Fake news jamais traduzir como notícias falsas, são notícias intencionalmente falsas, normalmente com objetivo político. Não é um erro, Não. é um acerto dentro de uma política, de um grupo, seja como for. Eles sabem o que estão fazendo. Sabem exatamente o que estão fazendo. E aí você embrulha isso junto com teorias conspiratórias nas redes sociais. Isso já acontecia lá atrás, tá? A desinformação, ela já comia solta lá atrás. Tem até uma história que eu gosto bastante, que é como surge ali talvez o negacionismo institucionalizado na forma mais recente, que veio com aquela estratégia do tabaco. Quando começaram Qual? essa é uma história boa. Então vamos lá, me explica. Quando começaram a surgir alguns dos primeiros estudos ligando o fumo ao câncer de pulmão, houve uma reação bastante forte e preocupação da indústria do tabaco nos Estados Unidos. Eles pensaram, e agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Então eles se uniram ali, 5, 6 grandes empresas, contrataram especialista de relações públicas e vieram elaborar essa estratégia do tabaco. O que se resume a estratégia do tabaco? Difundir na imprensa dúvida. Então, publicaram cerca de 400 artigos, um artigo em 400 jornais nos Estados Unidos, em um período bastante próximo, falando o seguinte, não é só o cigarro que pode causar câncer, tem inúmeras causas que podem causar o câncer, pode ser isso, aquilo, então não é comprovado. E aí... Tem também o fulano, ciclano. Começaram a contratar também especialistas em relações públicas para discutir com cientistas na imprensa, e isso começou a ser difundido. Essa mesma tática depois foi adotada pela indústria fóssil. Quando surgem os primeiros estudos também ligando a queima de combustível fóssil ao aquecimento global, a indústria do petróleo ficou apavorada e foi fazer a mesma coisa. Então, precisamos dizer que não há consenso. Contrataram os especialistas, foram para a imprensa debater, e a imprensa, que também teve o seu papel na propagação desse negacionismo, não foi intencional, tá? A imprensa, o que ela quer? Mas contribuiu. Contribuiu, mas ela quer o selo de imparcialidade. Então dá ouvido para os dois lados. Como se tivessem o mesmo peso e a mesma credibilidade. Então vou fazer aqui um debate agora, eu, veículo de imprensa, vou dar 3 minutos para você, cientista que dedicou toda a sua vida a entender as mudanças climáticas, para você falar por que essas mudanças climáticas existem, e vou dar 3 minutos para você, especialista de relações públicas contratado pela indústria fóssil, para você mostrar por que tudo isso é mentira. Exatamente. Para quem tá em casa, o leigo, vendo o mesmo tempo o mesmo espaço sendo dado para 2 lados diferentes, é como se eles tivessem o mesmo peso. Com certeza. Com certeza. E aí, a estratégia do tabaco, ela consistiu nisso. E aí foi reproduzida depois pela indústria fóssil e continua viva até hoje. É tão real isso que você está falando, Uriano. Eu me lembro, quando eu estava na faculdade, década de 80, início da década de 80, tinha amigos de faculdade que fumavam muito. A gente falava, gente, mas fazendo medicina, fumando, né? Tipo assim, não sei o quê. E tinha um amigo que era tão defensor do seu cigarro, que um dia eu falei, poxa, você não acha que você podia rever essa ideia? Ele falou, imagina, você sabe quanto a indústria de tabaco fatura de postos? Eu falei, não. Aí ele me deu uma lista. Olha isso paga os hospitais do cardíaco, isso paga o hospital do câncer. Eu falei, nossa, mas depois que eu falei, gente, não justifica. Mas na hora ele fez uma defesa tão veemente
Que eu falei, é mesmo? Quantos milhões? Aí esses hospitais não são só para o câncer na época se falava só em câncer de pulmão, mas depois se viu, é o câncer de bexiga, o cigarro dá câncer para tudo que é lado. E eu falei assim, gente, depois eu falei, não é que esse cara, ele está defendendo o cigarro veementemente, um cara que estava virando um cientista, um médico, né? Eu não lembro nem porque comecei a falar da estratégia do tabaco. O que a gente tá Porque falando? a gente está falando. A gente vai falando de uma coisa e eu já vou para outra. A gente está falando das fake news. Então, que isso foi estruturado. É verdade. Já existia. Diferente da rede social hoje, que aí se tornou um vírus. Exato. É por isso que eu falei da estratégia do tabaco. Isso. Porque se é algo que já existia antes, apenas com a imprensa que antes... Eu não vou falar que era uma qualidade melhor, mas não tinha uma pressa tão grande para publicar. Entendi. Hoje, muitas vezes, quem publica primeiro, e a pressa é inimiga da perfeição, né? Da perfeição e do bom senso. Então, havia um filtro. Também não era qualquer pessoa falando qualquer coisa. Normalmente era... Tá, você tinha ali os especialistas de relações públicas, mas grande parte era filtrado. Já não é mais o caso. Não. Hoje, nas redes sociais, e relacionando ao que a gente falou antes também, vamos olhar aqui para uma página de Facebook. Suponha que eu siga ali o embaixador Rubens Recupero no perfil dele para ver o que ele fala sobre a paz no Oriente Médio. Ele que foi embaixador do Brasil em diversos lugares do mundo. Só que eu sigo também a minha tia-avó lá de Paranavaí. Uhum. Cada um emite uma opinião sobre a guerra em Gaza. Só que as duas opiniões, elas vêm visualmente com o mesmo layout hoje. Se antes a opinião com a credibilidade ela vinha de uma forma diferenciada, em um jornal e uma revista, hoje não. Igual. Hoje você não consegue mais diferenciar de onde veio, qual a credencial, e as pessoas têm credenciais diferentes para falarem sobre temas diferentes. E no período de rede social, que é uma mídia tradicional com anabolizantes, é um coquetel... Anabolizantes e psicoestimulantes. É rápido. Não dorme. É rápido. Entendeu? É a receita pro desastre. O que deixa a gente um pouquinho, assim, chateado, porque outro dia eu estava vendo que hoje os jovens, e jovens estou falando de 20, 21, 22, pesquisam tudo numa determinada rede social. Não é mais o Google. O Google está fazendo assim, está caindo totalmente. Em vídeos de 60, 90 segundos, né? É pesquisado tudo. Tudo. Noções de democracia, noções de populismo. Aí você fala assim, e aí? E é tão contraditório, porque hoje a informação que as pessoas têm ali na palma da mão, e eu não tô criticando inteligência artificial, pelo contrário, é tão maravilhoso. Existe uma ferramenta pro ChatGPT que você faz uma busca e ele só dá ali resultados acadêmicos. Sim. Então, tudo vai vir com uma referência bibliográfica de alguém muito respeitado na área. Só que a pessoa, tendo isso e de graça, ela vai pesquisar na rede social. Exatamente. Isso que é o contraditório hoje. Exatamente. A gente não tem um sistema educacional que ensine a geração que está chegando a como selecionar determinadas... como selecionar informações. Acho que isso vai ser o grande desafio, assim, dos próximos anos, é como se seleciona informações. Porque vai chegar uma hora que você já não sabe o que é verdade, o que é mentira. E as democracias ao redor do mundo estão com dificuldade em lidar com isso. Eles não estão sabendo lidar. Não. Porque ao mesmo tempo em que algo tem que ser feito para que essa oportunidade que é você ter acesso à tecnologia, tudo de bom que isso poderia trazer para a humanidade, que isso não seja usado e explorado só por um lado. E por atores mal intencionados. Exatamente. E eu coloco aí agora também, por exemplo, Rússia, tentando interferir em eleições de outros países por meio disso. E tem feito descaradamente. Muitas vezes, muitas vezes. Aí é engraçado que a imprensa tradicional vai
querer saber o que que Putin diz disso. Aí não tem nada a ver com isso. Ele sempre falou, não tem nada a ver com isso. É. Entendeu? Aí assassinam ele é assassinado uma oposição dele, uma pessoa, um desafeto, que mudou para Londres, para não sei o que, o cara morre do No nada, não Navalny. tem nada a ver com isso. Ele sempre vai falar a mesma coisa, com aquela cara de paisagem, não tem nada a ver com isso. É a figura. Eu Né? acho que hoje é uma das figuras mais absurdas que existem. Hoje é Vladimir Putin. Com certeza. Eu acho. É psicopata, é narcisista? O que a gente Eu pode acho que colocar é ali? tudo isso, né? Mas o narcisismo está embutido na psicopatia, eu acho, né? E você vê que é um cara que tá achando maravilhosa essa crise toda democrática no mundo. Ele tem usado isso como tática Tá política. rindo. Eu acho que ele tá tipo assim, gente, nunca foi tão fácil, sabe? Ele não esperava que ficasse tão fácil. Desde a invasão da Ucrânia, Ele fez um teste ali, né? 3 anos, né, de guerra na 3 Ucrânia. anos de guerra na 3 Ucrânia. anos tá fazendo agora em fevereiro. Mas se a gente volta um pouquinho, começou antes até. Ele foi testando. Aham. Com a Crimeia ali em 2014. Então, ele viu que o Ocidente não reagiu da maneira como deveria ter reagido e viu que poderia fazer a mesma coisa na Ucrânia. Isso mesmo. O que aconteceu? Durante a pandemia, ele ficou completamente paranoico, ficou preso, isolado, com medo de pegar Covid e começou a se debruçar lendo bastante sobre a história russa, história ucraniana. Já era uma obsessão dele tentar transformar a Rússia de volta Fazer o Império o Russo. Império Soviético. Soviético, exatamente. Ele queria que isso acontecesse. E aí ele pega e publica um artigo dizendo que, na verdade, a Ucrânia nunca existiu. Que a Rússia e a Ucrânia, eles vêm do mesmo povo. E ele tenta começar a reescrever a história. E aí ele começa a dar sinais de que Pra onde ele ia. a inteligência norte-americana começa a já, um pouco antes da invasão, alguns meses, ver que ele estava fazendo algo que não era normal, movimentando tropas, muitas tropas, milhares de tropas, perto da fronteira com a Ucrânia, começa a alertar o Zelensky, que não acreditou, porque era algo tão impossível de acontecer. A gente está falando de uma guerra em solo europeu em 2022. Depois da Segunda Guerra, parece que tudo ficou imune, né? Temos a ONU, temos a OTAN. Então é como se fosse, não, isso não vai acontecer. Não, isso não vai Impossível. acontecer, é impossível. Eu acho que a democracia falha nisso. De estar sentado em berço esplêndido e não se antenado para as coisas. E o Putin só conseguiu fazer isso, essa bravata dele, porque ele seguiu todos aqueles passos populistas para consolidar o próprio regime ditatorial na Rússia. Com E uma certeza. democracia, dificilmente, ele teria a capacidade de fazer o que ele está fazendo, porque teria provavelmente uma oposição, uma imprensa livre, que teria acabado com qualquer... Equivalendo às forças, né? Haveria uma equivalência de forças. Ele foi eliminando os inimigos, né? Literalmente. Foi. Na cara de todo mundo. Faz isso até hoje. Na cara de todo mundo. Isso que é a coisa mais engraçada. E aí, 3 anos de guerra, milhões de refugiados pela Europa, 20% do território do país tomado, 20% já. 20%. Com a preocupação do que vai ser uma negociação do governo Trump, porque o Trump ele é visto como alguém pró-Putin, pró-Rússia. Uhum. Ele tenta, às vezes, se posicionar como Contrário. uma força contrária, mas não. Tenho falado bastante desse livro do Bob Woodward, que é um jornalista investigativo norte-americano que expôs o escândalo do Watergate há algumas décadas. E ele, no ano passado, escreveu esse livro chamado War, que ele traz ali informações de diversas fontes seguras, que fala que desde que o Trump saiu do governo norte-americano, que ele falou com Putin pelo menos 7 vezes. Então, assim, eles tentam forjar um distanciamento que não existe. Eles são mais próximos. Do que aparenta. Bem mais próximos do que aparenta. O Putin, inclusive, agora, recentemente, em janeiro, nesse primeiro mês de governo Trump, no Trump 2.0... Primeiros dias.
o Trump ele já voltou com tudo ameaçando aliados. Então, vou invadir o Canadá, vou invadir a Groenlândia, vou taxar todo mundo. E ele, para se blindar politicamente, ele não podia atacar todos os aliados e pegar leve com a Rússia. Então, o que ele fez? Falou assim, ó, Rússia, e você também, ó. Bota sua barbinha de molho. Eu vou impor sanções contra você. Uhum. O Putin, entendendo que o Trump precisava fazer isso, o que ele faz? Ele sinaliza pro Trump dizendo, ó, eu entendo seu jogo e você ganhou as eleições em 2020. Lembra lá atrás que você falava que as eleições foram roubadas? Uhum. Que os democratas roubaram? Vocês ganharam de verdade. Se vocês tivessem assumido o cargo, a gente nunca teria invadido a Ucrânia. Ele inverteu tudo. O posicionamento hoje da Rússia é de bajular os Estados Unidos. E é combinado, tem alguma combinação aí. É impossível não ter. E isso é preocupante no momento no qual deve haver negociação. Então, 20% do território ucraniano ocupado pela Rússia, dizem, muitos analistas fora também dizem que 2025 vai ser o ano em que os dois lados vão ser obrigados a sentar à mesa para negociar algo. Ucrânia e União Soviética, Rússia. É quase União Soviética. Sim, foi tá um quase, ato falho. Foi um ato falho, mas tá quase lá, tá quase lá. Uhum. E se isso for feito de maneira que não favoreça a Ucrânia, o que eles têm pedido? Garantias de segurança. Então, a garantia de que daqui a alguns anos que a Rússia não volte querendo mais, que é o que tem acontecido. Alguns acordos tentaram ser feitos ao longo dos últimos anos e o Putin voltava e desrespeitava tudo e queria mais. Então, o que a Ucrânia quer? Ela quer ou entrar na União Europeia ou quer entrar na OTAN. E aí, quando eu falo de OTAN, a esquerda brasileira treme, né? A OTAN é o que justifica a invasão do Putin à Ucrânia. Imagina só se vem alguém que ele querer colocar armas nucleares na fronteira do seu território. Gente, estava longe. É melhor definir o OTAN antes. OTAN, sim, o tratado. OTAN, para quem nunca ouviu falar, é uma aliança que surgiu dos países ocidentais depois do fim da Segunda Guerra para conter o avanço da União Soviética, o avanço do comunismo pelo mundo. E aí, quando já havia ali, depois que tudo foi apaziguado, entre aspas, depois do fim da Guerra Fria, nos anos 90, a OTAN ela precisava de uma justificativa para continuar existindo. Então aí mudou um pouquinho, agora a gente vai defender as democracias ao redor do mundo, não sei o quê. Mas continuou assim como um bloco. E bloco armado, né? Um bloco armado. Um bloco armado. Era como se a ONU estava ali para negociações e a OTAN estava ali como um braço. Olha, nós temos aqui uma força armada. A OTAN ela é um bloco de segurança coletiva. Exatamente. Então são basicamente 32 países que, quando eles têm um acordo que se um for atacado, todos têm que se juntar para retaliar ao agressor. Então o que a Rússia falava? Que a Ucrânia queria fazer parte desse bloco, então seria perigoso, porque se a Ucrânia entra na OTAN, aí a OTAN vai poder colocar, por exemplo, arma norte-americana, arma nuclear lá. Dentro mais perto de Moscou. Então se sentia atacada. Só que é uma acusação falsa. Mas desculpa, porque ele já fazia todos os movimentos de invadir sem isso. É uma desculpa porque isso já acontecia, é uma desculpa porque não havia nenhum tipo de possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN no curto prazo, e ela precisava fazer muita adaptação, que levaria muitos anos ainda, e algo que aconteceu depois da invasão mostra a farsa desse discurso do Putin, e que ele é replicado por muita gente aqui na esquerda brasileira. E, gente, eu não tô atacando a esquerda gratuitamente, nós só estamos falando que o Putin conseguiu enganar todos. Mas eu falo que é algo da esquerda aqui, porque eu não entendo uma obsessão que existe pela esquerda brasileira pelo Putin. E para não falar que eu tô sendo parcial, 2 semanas antes da invasão, Bolsonaro estava na Rússia. Sim, apertando a mão do Putin, sabendo que a invasão ocorreria. Eu lembro disso. Várias delegações diplomáticas
ocidentais já tinham, inclusive, retirado seus funcionários da capital ucraniana porque sabiam que ia acontecer alguma coisa. Bolsonaro, sabendo disso, foi para a Rússia mesmo assim contra o Putin. Da mesma maneira como o Lula hoje também, ele não condena o regime do Putin como deveria condenar. Então, gente, hoje no Brasil é quase unanimidade que um regime autoritário da Rússia, ele é aceito pelos dois lados, pela esquerda e pela direita. É interessante isso. Né? É absurdo isso. Absurdo. É absurdo. É absurdo. Isso se fosse dito há 20 anos atrás, não vai acontecer nunca. E hoje a direita até se coloca um pouco mais como crítica, mas não porque critica o que o Putin faz. Critica porque se a esquerda defende, quer aproveitar do passapanismo da esquerda para se projetar em cima disso. Exatamente. Então, assim, tá errado. Não, o Putin é uma coisa... E o que me assusta mais é que ele hoje tem uma relação muito, muito estreita com a China. A China tem ajudado. Na verdade, se hoje a Rússia consegue alimentar essa máquina de guerra e o Ocidente ele tentou estrangular a Rússia com muitas sanções que são até hoje aplicadas. Estava vendo essa semana... A União Europeia e os Estados Unidos estão tentando de tudo. Estavam, né? Agora com o Trump talvez tente menos. Eu acho que sim. Mas eles estão tentando de tudo para punir a Rússia por essa agressão. E aí uma das últimas da União Europeia agora, eles estavam falando em banir a exportação de videogames para a Rússia. Porque assim, não tem mais o que fazer quase. Entendi. Mas ela está sendo sustentada pela China. Está sendo. Olha a produtividade da China. A União Europeia ela era, até então, muito dependente do gás russo. Uma das consequências dessa guerra foi o fato de que a Europa teve que repensar a energia, né? A própria Alemanha. A Alemanha. Estava numa dependência absurda do oleoduto. Sim. Do gás. Do gás que vinha, do gasoduto que vinha da Rússia. E tudo isso que a gente está falando em algum momento se relaciona. Por quê? Porque a Rússia entendendo, o Putin entendendo essa dependência, o que ele faz? Ele começa a instigar dentro de cada um desses países europeus e dos Estados Unidos movimentos antidemocráticos. Então, hoje, a Europa é uma Europa fragmentada. E uma Europa fragmentada é muito mais difícil de derrotar um inimigo como a Rússia. Porque deixou de ser um inimigo comum. Então, o Putin hoje... Existem diversos partidos em diversos países europeus que são meio que pró-Rússia. Um deles é o Alternative für Deutschland, na Alemanha, um partido considerado de extrema-direita, extremista. E que vem crescendo muito. Vem crescendo. Vai ter uma eleição no dia 23 de fevereiro na Alemanha. Agora? Agora. Uhum. E ele ele estava em segundo lugar nas pesquisas. Nossa. Quase 20% de intenção dos votos. Mas não para por aí. Existe também, pela primeira vez hoje, a possibilidade da extrema-esquerda entrar no parlamento alemão, com um partido chamado Aliança Sarah Wagenknecht, que pode passar os 5% dos votos, o que permitiria que tivesse assento. Então, extrema-direita e extrema-esquerda com possibilidade de representação mesmo. A extrema-direita já tem, mas agora chegando à extrema-esquerda. O que os dois têm em comum? Os dois são pró-Rússia. Na Alemanha. Hoje... O que é uma loucura. É uma loucura. Extrema-direita e extrema-esquerda buscando apoio russo. E a extrema-esquerda, ela é conservadora nos costumes. Lá. Ela é conservadora nos costumes. Então, fica quase difícil hoje você diferenciar o que é uma da outra. Que coisa. Você não consegue quase diferenciar. Qualquer extremismo, né? É quase como se eles tivessem invertido tantos os valores que eles tivessem se encontrado do outro lado. Exatamente. Então, isso acontecendo na Alemanha, na França também a gente observou isso. Está acontecendo isso também. Extrema-direita e extrema-esquerda. La France Insoumise, que é um partido de extrema-esquerda, do Jean-Luc Mélenchon, com o partido da Marine Le Pen, que é o Rassemblement National, que foi fundado pelo pai dela, que morreu agora, que era o Jean-Marie Le Pen,
que chegou a, em determinado momento da carreira dele, dizer que as câmaras de gás eram apenas um detalhe da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. Então, são esses os partidos que hoje estão... Mais crescem. São os que mais crescem na Europa. Na Europa. E são esses... E se essas forças se tornarem, em algum momento, forças dominantes? Muito ruim para todo mundo. Esses países que, por mais que fossem falhos, muitas vezes, hipócritas, então, Estados Unidos invadiu o Iraque lá, foi fazer a guerra no Iraque sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Então, agiu de forma unilateral, o que é errado, de acordo com as regras internacionais. E esses países europeus também, muitas vezes acabavam ali agindo de maneira hipócrita. Mas, querendo ou não, eram forças que ainda, teoricamente, tendiam para a essência democrática. Entendi, teoricamente. Teoricamente. Então, o que acontece agora quando o mundo está entrando em um momento no qual a única resistência que tinha ao autoritarismo, e aí China, Rússia também, passa a ficar fragmentado e não consegue mais conter. Aí a gente está entrando hoje num terreno desconhecido. Porque um modelo que tinha se apresentado como um modelo que era a ser seguido, né? Ele começa a ser desmantelado. O que mais me assusta hoje, quando eu olho para relações internacionais e o estado do mundo, é Estados Unidos. Estados Unidos porque hoje... Você acha que ele vai com Trump 2, né? Você acha que vem coisa que a gente nunca viu? Acho. E eu não tô falando isso, e eu faço quantos adendos for necessário. E também, se você tiver errado, que bom. Que erre, porque o mundo ganha. Mas é quase como se eu tivesse, e eu faço isso direto e não me importo, que relembrar as pessoas que me assistem ou que me ouvem, que elas precisam ter estômago para ouvir uma opinião contraditória. Então, falo quantas vezes for necessário. As críticas ao Trump não é pelo fato dele ser de direita, não é pelo fato dele ser conservador. Todo mundo tem o direito de ser conservador, de ser de direita, assim como de ser de esquerda, de ser progressista. O problema é quando sai da linha democrática. E ali uma pessoa que incita alguém a fazer democracia com as próprias mãos, que ele demorou 40, não sei se foi 40 minutos ou 1 hora para agir, para dar ordem no Twitter dele, para que as pessoas parassem de invadir o Capitólio, que causou mortes, quando estava vendo aí a certificação dos resultados eleitorais, né, das eleições americanas, não é uma pessoa que está disposta a jogar com as regras democráticas. Eu tenho minhas dúvidas no seguinte termo, assim. Eu acho que a gente não pode acusar o Trump de ser o presidente que mais teve guerras. Não. Ironicamente, eu não sei porquê, se você for fazer uma estatística, me parece até que a dele é bem reduzida, a questão de guerras. Governos democráticos tiveram mais guerras, fizeram mais guerras, mantiveram mais guerras do que o dele. Mas eu tenho uma sensação de que ele falou uma coisa que me deixou intrigada. É como se ele tivesse assim, os erros que eu cometi no primeiro mandato não cometerei. O que ele quis dizer com isso? Ele falou, eu aprendi que a política é muito pior do que o mercado imobiliário. Ele falou isso no discurso dele. E eu achava que a coisa pior que existia era o mercado imobiliário. Então, a sensação que me dá é que ele não vai cometer erros que para a gente seria jogar dentro das regras. Então... Para chegar nos objetivos. Ele veio com sede, ele veio com pressa. Essa sua... Não deu uma sensação? Essa sua pergunta, essa sua fala, ela é o gancho justamente para aquilo que me amedronta em relação a isso. Eu fiquei meio assim, falei, isso é uma ameaça? Ou uma conclusão? O Trump, quando chegou pela primeira vez, ele precisava convencer as elites do país
de que ele não era aquele doidão. Que não era uma ameaça. Não, então o que ele fez? Ele se cercou de pessoas muitas vezes independentes. Ele precisava conquistar a confiança dessas pessoas. O que aconteceu? Depois das bravatas dele, e diferentes bravatas em diversas frentes, tanto pelo fato de ter instigado os ataques às instituições democráticas norte-americanas, ele falava lá, contestando os resultados eleitorais, teve 3 milhões de votos a menos do que a Hillary. Lá o sistema é diferente, mas mesmo assim ele ganhou dela por conta do sistema norte-americano. Que é totalmente diferente, realmente, de contagem. Mas ele falava que não, que ele teve mais votos, só que numericamente ele não teve. Uhum. E aí ele estava até hoje ele defende essa ideia. Teve aquela atitude dele na pandemia que foi muito parecida com a nossa aqui no Brasil. Em relação às mudanças climáticas, ele fala que isso não existe. Tem tweets dele. Sim, negacionismo total. Eu acho que existe um equilíbrio. A gente tem que buscar um equilíbrio. Que está acontecendo alguma coisa, está. Qual o nível dela, teremos que sentar para ver. E aí, tem os processos contra ele. Ele volta dizendo que agora ele é um perseguido do sistema. Então, se lá atrás, no primeiro mandato, ele era alguém que tinha sim tendências autoritárias, mas que precisava, de certa maneira, moderar um pouco, até porque tinha uma reeleição possível, agora não é mais o caso. Então agora ele se cercou de pessoas completamente leais. Então a escolha não foi por currículo, não foi por competência, foi com base na lealdade. Deixou isso muito claro. Em uma das primeiras medidas dele, já afrontou diretamente uma emenda constitucional norte-americana. Então, quando ele fala, por exemplo, de negar o direito à cidadania a filhos de imigrantes ilegais que nascem nos Estados Unidos, existe a 14ª emenda que fala que todo mundo que nasceu nos Estados Unidos é americano. É incontestável. Ele já tentou contestar isso. Então, o que garante que ele não vai tentar contornar outras... Entendi que você tá contestar outras regras. Uma pessoa que instigou que a democracia fosse feita com as próprias mãos, que está desmantelando completamente os direitos de minorias. População trans agora nos Estados Unidos é um horror o que está sendo feito. E ninguém é obrigado a vestir bandeira trans, LGBTQIA, ninguém é obrigado a isso. É só respeitar. É respeitar e dar o direito dessa pessoa de existir. Exatamente. Até mesmo porque democracia hoje é sinônimo de pluralidade. Então, a maneira como ele tem usado de maneira covarde de grupos minoritários, de bodes expiatórios, como se a grande parte dos problemas do país fossem atribuídos a essas pessoas que não são 1% da população. Que mais ou menos, vamos combinar, parece muito o que Hitler fez com os judeus. Sim. Vamos tomar devidas proporções. Eu acho que a gente tá num cenário, me corrija se eu estiver errada, Uriel, muito com cheiro de que antecedeu a Segunda Guerra. No mundo, você tem essa sensação? Tem, esses elementos estão lá. Eles estão lá e preocupa os Estados Unidos fazerem isso porque é a maior potência nuclear do planeta, é a maior economia do planeta. Ainda. E ao abandonarem aquela estratégia ou abordagem que eles tinham até então de fazer frente, mesmo que com hipocrisia, ao autoritarismo, eles deixam terreno aberto. Muito aberto. Caminho aberto para a China, para a Rússia. Então, se a Ucrânia não é defendida pelo Ocidente, a China, o que ela pensa? Posso invadir Taiwan, então. E aí você vê, por parte do Trump, isso. Mas também a gente vê pessoas, lideranças de outros países, e as nossas também, aqui no Brasil, falar que tudo se resolve com a cervejinha. É não ter noção da complexidade de uma guerra ali naquela região. É que nem não ter noção da complexidade da faixa de Gaza. Não, eu critico muito a postura do governo brasileiro. É simplificar a coisa que não é assim. A gente adoraria que pudesse ser assim, mas
Não é. Eu acho que se existe um país que tem a possibilidade de realmente tomar uma posição pragmática e que norteie ali, seja norteado com base em direitos humanos, no direito internacional, esse país é o Brasil. Não é o que acontece. Mas o Brasil poderia ser esse país. Porque sempre teve uma postura de Sim. neutralidade, de amizade, e que lhe dava essa oportunidade. Ó, os dois principais parceiros comerciais do Brasil hoje são, em primeiro lugar, China, depois Estados Unidos. Então o Brasil também não pode sair criticando Não. a China da mesma maneira como não pode criticar os Estados Unidos desse jeito. Mas eu vejo que tem uma facilidade, principalmente no governo atual, de criticar tudo que é ocidental, europeu Exatamente. e americano. Acontece... E fazer vista grossa porque é a da China. Todo mundo que faz E um Rússia. discurso anti-ocidental é bem aceito pelo atual governo. E eu critico isso bastante. Inclusive, escrevi diversos artigos no Globo ao longo do último ano falando sobre isso, sobre como o atual governo tem aceitado o que acontece na Venezuela, o que acontece na Ucrânia. Um hospital infantil na Ucrânia foi atingido Foi terrível. por um míssil russo. E aí o governo brasileiro faz uma nota, mas sem condenar a Rússia? Como assim? Sabe? Porque tá errado. Tá errado. Você pode dizer, ó, somos parceiros comerciais e não sei o quê, mas não é legal o que está sendo feito. Não, e precisa de uma postura não hipócrita. Porque você não pode se colocar como um governo que defende os direitos humanos se esses mesmos direitos humanos acabarem em Roraima e não cruzar a fronteira com a Venezuela. Ó, até pouco tempo atrás, insistiam que havia uma democracia do Maduro na Venezuela. Não era possível isso. A primeira reação agora, desde que houve essa eleição, a farsa, né, foi admirável, inclusive, aquilo que a oposição venezuelana fez. Eles conseguiram treinar milhares de pessoas, cidadãos comuns, para que essas pessoas ficassem esperando a impressão das atas das urnas no dia da eleição e publicassem em uma plataforma que foi desenvolvida em um site mesmo. Incrível. E 80% dessas atas foram recolhidas. Diversos países do mundo reconheceram a vitória do Edmundo Gonzalez, que era o líder opositor. Não foi o caso do Brasil, mas eu entendi, no primeiro momento, não reconhecer. Por quê? Porque o Maduro, por ser procurado internacionalmente pelos Estados Unidos, por possivelmente ter uma condenação em algum momento do Tribunal Penal Internacional, ele poderia ser incentivado a largar o osso caso fosse negociado algum tipo de anistia. Várias ditaduras na nossa região terminaram porque foi acordado que seria melhor perdoar do que persistir com aquilo. E o cara ia largar o poder, mas seria perdoado. Só que mesmo a anistia não é garantia de que a pessoa não vai pagar pelos crimes que ela cometeu. Então, em um primeiro momento, foi estratégica a postura do Brasil de ter um pouco mais de cautela, de não reconhecer a vitória da oposição para manter esse diálogo aberto, para falar, vamos sentar e vamos se ver. em algum momento vocês pensarem, se vocês quiserem conversar sobre uma transição democrática, a gente está aqui ainda. E aí começou um movimento cada vez mais de países reconhecendo a vitória da oposição. Mas não foi o que aconteceu. A embaixadora do Brasil estava na posse do Maduro em Caracas no dia 10 de janeiro de 2025. Então, a gente observa hoje uma tentativa de descolar um pouquinho. Mas é mais por um objetivo interno, doméstico aqui, do governo atual tentar se proteger das críticas de que essa ditadura que está lá, ele ajudou a consolidar, protegendo historicamente ao longo dos anos, falando, olha, ele não é um ditador assim, na posse do Lula. Não é dessa forma. Na posse do Lula, em 2023. Foi 2023. 2022. O Maduro veio para posse, foi recebido de tapete vermelho. Tudo que ele faz hoje na Venezuela, ele já fazia, mas
O Lula até brincou ali no tapete, dizendo, ó, aqui falam que ele é ditador, não sei o quê. Então, a postura que eu vejo hoje do Brasil é mais pro governo se proteger dos críticos que usam da Venezuela para falar que o governo do PT gosta de autoritarismo, e gosta, porque a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, reconheceu a vitória do Maduro, apesar do governo brasileiro não reconhecer institucionalmente, o PT reconheceu. Que é a presidente que é a presidente do partido. Do presidente. Então é quase como se desse aquele biscoito ideológico. Exatamente. Olha, não posso falar, você vai mas lá. o partido fala. Exatamente. E teve também uma reunião, uma cúpula do Foro de São Paulo, que é uma organização de diversos países de esquerda da América Latina, reconhecendo a vitória do Maduro, que foi assinada também pelo governo por uma representante do PT. Então, gente, a gente tem que criticar todos os lados. Eu também. Se nós criticamos Venezuela, que a esquerda brasileira defende, por outro lado, existem regimes autoritários que o bolsonarismo também defende, que é o caso do regime que não é tão consolidado assim como a Venezuela, mas que é o caso do Viktor Orbán na Hungria, que é hoje uma democracia iliberal. E o que é uma democracia iliberal? É você ter ali instituições democráticas, entre aspas, então você vai ter alguém concorrendo contra você na eleição. Só que, ó, o opositor ele não vai ter direito a tempo de televisão. Então, só que você controla a Suprema Corte. Então, são instituições muitas vezes... se fosse uma ditadura light. Se a gente tivesse que fazer um termo, né, é light. Uma ditadura Yakut. Yakut, fitness, né, uma coisinha mais assim, mais leve. Sem gordura trans, mas é uma ditadura. Então, são essas figuras, né? E o Bolsonaro tentou buscar refúgio na Embaixada da Hungria em Brasília, quando ele achava que pudesse ser preso. Então, eles têm também suas paixões por autoritários dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois Exatamente. lados. O que me deixa triste é porque eu não vejo uma liderança que não seja dentro dessa polarização. Isso me deixa muito triste. Assim, de a gente não ter alguém liberal de centro, mas assim, que realmente consiga olhar para os dois lados e ver o que tem de bom aqui, o que tem de bom aqui, e fazer uma proposta de realmente apaziguar o país. Eu faço parte de um movimento, não é partido político, tá? Não, sim. É um movimento que chama Livres, que ele fala que defende a liberdade por inteiro. Eu gosto bastante desse conceito, por isso que eu me identifiquei. Ah, Uriel, então você é liberal, você defende capitalismo, globalização. Não, não é isso. É que o que é o liberal por inteiro? É aquela pessoa que defende uma liberdade econômica, então, de que os países deveriam ser livres para comercializar, para fazer, que é o oposto do que está acontecendo agora com o Trump nos Estados Unidos, impondo tarifas de 25% para o México, para o Canadá. Isso vai causar uma inflação, um desemprego com potencial de impactar o mundo inteiro. A gente vai ter que observar que esse ano vai ser um ano de observar tudo isso, né? Porque é uma taxação que eu nunca vi. É uma guerra comercial. É quase como se você do nada falasse assim, hoje um produto custa R$1, $1. Amanhã ele vai custar R$1,25. E aí o outro lado vai fazer o mesmo, porque vai retalhar. Então vai ficar tudo caro para todo mundo, sem nenhum motivo. Exatamente. Porque tem duas crianças, ou crianças brincando. De tipo assim, você pegou meu brinquedo? Pega o seu. E vai ser assim. O Trump, ele tem o que ele traz como uma justificativa, entre aspas, lógica para isso, mas não é algo que cola. Ele fala que ao deixar os produtos de fora mais caros, ele vai tornar a indústria dele mais forte, porque as pessoas vão preferir comprar de uma indústria norte-americana ou que vai tornar o outro produto mais caro. Mas na prática, a indústria hoje ela tá tão interligada. Eu estava vendo um dado de que hoje um carro, para ele ser construído nos Estados Unidos, as peças cruzam a fronteira entre Canadá e Estados Unidos cerca de 8 vezes. Agora você pensa, cada vez que essa peça cruzar a fronteira 8 vezes,
você vai ter taxado. mais 25%. Então, o carro, em média, ele vai ficar caro mais $3.000. Um carro. São R$18.000 em média por carro. Agora, você pensa em todos os produtos. No petróleo, na alimentação. 80% do avocado que os Estados Unidos consomem é feito no México. Jura? E assim, exemplos banais que eu tô trazendo, mas você pensa isso com tudo. Não, sim, eu tô entendendo o que você tá A falando. expectativa... Isso vai estar na agricultura, isso vai estar na tecnologia, isso vai estar nos bens de consumo, isso vai estar em tudo. Em tudo. Uhum. E aí, se os Estados Unidos começam a fazer isso também com a China, que já impôs também tarifa de 10%, isso começa a desregular o comércio do mundo inteiro. Então, o mundo tá... Agora, a gente conversando nesse mês de fevereiro de 2025... tá entrando numa guerra comercial que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E que não ocorre, não era previsto há muito tempo. E não tem motivo. Desde a Segunda Guerra não tem Mundial. motivo para isso acontecer. Exatamente. E o que isso vai fortalecer? Volta aqui pro começo da nossa conversa. Qual sistema hoje que está em crise? Qual tipo de pessoa, de político hoje que está em crise? É o da democracia liberal, que defende o comércio internacional, a construção de pontes e não o fim dessas pontes, né? Eu sempre falo que é importante diferenciar o patriotismo do nacionalismo. Que é totalmente diferente. Completamente diferente. Patriotismo é um gesto de amor ao próprio país, à pátria. Nacionalismo, ele já é algo que ele demoniza tudo aquilo que vem de fora e defende que para você ganhar alguma coisa, outro tem que perder. Não existe ganhar dos dois lados. O bolsonarismo, assim como o trumpismo, eles são movimentos nacionalistas. E não patriotismo. Não são patriotas. Patriotismo. O patriota, ele entende, o verdadeiro patriota, ele entende que às vezes ele vai ter que ter uma paciência estratégica de esperar 4 anos para ter alguém que o represente no poder. Sim. Porque o amor dele à pátria, ele tem que falar mais alto do que a pressa de ver alguém... Porque o amor ao indivíduo, né? Ao indivíduo que vai ali... A idolatria a um indivíduo. Com a faixa, falar o que ele quer ouvir. Uhum. Então é entender que tem um projeto maior do que a própria percepção de país. E aí eu tava falando do Livres, que eu me identifiquei como liberal por conta disso. Porque, então ele defende esse conceito de liberdade econômica, que eu gosto, né, de eficiência, de liberdades individuais, que é o que a direita brasileira tenta deturpar um pouco. Uhum. Eles são assim, mas nós somos liberais na economia e conservador nos costumes. Não, liberdade é liberdade. Ou você é a favor dela ou você não é. Ou você respeita as liberdades ou não respeita. Uhum. Você tem a liberdade de não gostar de um gay. Eu sou um homem gay. Sim. Mas você tem a liberdade de não gostar de um gay. Mas não tem o direito de desrespeitar. Exato. Aí sim, correto. Então, eu me identifiquei como liberal por conta disso. Uhum. Porque eu vejo que esse conceito de liberdade plena, ele tem que ser inviolável. Então, a gente vê hoje pessoas falando Mas não é liberdade, que eu acho que as pessoas confundem, Uriah. Liberdade de dizer o que quer. Libertinagem, né? Exatamente. A minha liberdade vai até a sua, entendeu? E ponto. Então, acho que as pessoas confundem muito. Fazer o que quer, a hora que quer. Não. Isso é libertinagem. Não. Liberdade Até porque a Constituição não permite que você faça o que quer, desrespeitar alguém ou ser violento com alguém. Não tá nas regras do game. Eu sempre digo que o universo tem regras. O racismo não é um crime? É um crime. O racismo é um crime. Por que nas redes sociais eu também não posso falar tudo aquilo que eu quiser? Porque isso não é um direito. Falar o que quer. Falar o que quer dentro das regras do jogo. Então, se o racismo é um crime, eu não posso chegar nas redes sociais e ser racista. Com certeza. E aí, quando a gente fala hoje em regulamentação de redes sociais, é isso, por exemplo. É você não poder fazer certas coisas que também, teoricamente, você já não pode fazer aqui fora. Sim. E aí vem um lado e fala que estão tentando calar a sua liberdade, estão tentando te silenciar, amordaçar.
é oportunismo. Uhum. Então você fala que não existe hoje um nome forte de centro, talvez, ou que consiga dialogar com todos os campos, De que realmente dialogue, porque eu não vejo isso. mas não tem um nome, mas eu, por estar muito ainda introduzido nesses grupos, eu não falo só do Livres, Sim. mas outros também, e isso me dá bastante esperança. Eu vejo que tem muitas pessoas trabalhando para que isso aconteça. Entendi. Então, eu fico feliz. E o Livres, eles lá, como outros movimentos também, eles atuam com pessoas de diversos partidos. Ótimo isso. O que é legal, porque a gente precisa de pluralidade, Com né? certeza. Então, eu acho que a gente consegue sim, se a gente quiser, construir um projeto de longo prazo. Talvez não para 2026. Eu acho que Uma não. alternativa. Mas eu tenho esperança ainda. Eu Não, sou otimista eu acho que a nesse gente tem que sentido. ter esperança, sabe? Assim, eu não vivo sem esperança. Mas eu vejo que as pessoas não estão se dando conta que ao alimentarem essa polarização, elas não estão vendo o benefício do país. Não. Estão Não, pensando no próprio. não tem nenhum grau de patriotismo nisso. Não tem. Nenhum. E eu acho que, em última instância, a gente teria que ser patriota. Independente de se eu acho fulano melhor. Imagina ou se a pessoa começa o podcast por essa parte. A gente tem que ser patriota. Volta, não entendeu nada. Achou que a gente falou uma coisa. Exatamente. Mas, assim, patriota nesse sentido, É. de defender o que for melhor para o país. Então, assim, toda vez que eu voto em alguém, essa pessoa perde, eu torço para que ela faça um bom governo. Não dá pra Seja torcer Eu contra. não consigo. Agora, eu sei que vou criticar o que eu acho que não está sendo feito. Por exemplo, segurança pública no Brasil, existe um abismo, um buraco Gritante. e que, assim, e não dá para vir pessoas com soluções mágicas, porque não é a solução mágica, é uma solução de integração de polícias, de forças federais, estaduais, municipais, Uhum. e vai ter que sentar para conversar sobre isso, porque ninguém vai ser o autor da solução. Não vai ter. E soluções criativas também, né? E inteligentes, né? Tudo que foi feito até hoje, nada funcionou. Tá secando o gelo. Você precisa tentar uma abordagem diferente. Então, eu vejo que precisa, e a gente volta a falar de humildade também, porque é preciso humildade da pessoa que não votou no cara que tá no poder, de não torcer contra, Exatamente. de elogiar aquilo que tem que ser elogiado, Não, deu e certo, humildade do que votou de não ficar passando pano. Do Pra tipo, eu quando... te disse, né? Eu falei que aconteceu. Para com isso. E o que quer proteger a todo custo o político que ajudou a eleger. Político de estimação, né? É. Tá na hora da gente não ter político de estimação. Vou até comer um docinho. Pode aqui. comer, à vontade. A gente não pode mais essa coisa do político de estimação. Eu defendo ele a qualquer custo. Gente, eu vi famílias brigarem, deixar de falar com pai, com mãe. Gente, que absurdo. Assim, o respeito familiar foi engolido por isso, para defender alguém em forma de idolatria. Né? É. E o populismo é muito isso, né? Essas pessoas usam disso. Você lembra de Evita, na Argentina, o que era aquilo? A mãe dos pobres, a mãe e não sei o quê. Uma pessoa totalmente fora da casinha, uma pessoa complicadíssima. Já que ela tá morta, a gente pode falar. Eu prefiro a Madonna como Evita. Exatamente. A Madonna fazendo o papel de Evita. Porque assim, loucura aquilo. Foi uma loucura. E isso aconteceu. A América do Sul, ela foi palco desse populismo, dessas ditaduras com cara de mãe de povo, pai do povo, mãe do povo. Getúlio Vargas. Então, assim, a gente tem que parar e ver. E do mesmo jeito que a gente tem o Maduro fazendo ali uma ditadura de esquerda, existe as ditaduras de direita. Existe. Também na nossa região, também por conta disso. Um exemplo da questão da segurança pública é El Salvador. Sim. O Bukele, que ele está sendo agora idolatrado aqui pela extrema-direita brasileira, porque lá ele era um país que tinha talvez as maiores taxas de violência e de homicídio no mundo. Era mesmo. E ele começou a explorar a insatisfação da população. E é uma insatisfação que, Real. obviamente, que dá para entender. Real. É óbvio que se você corre o risco de chegar na janela da sua casa e levar um tiro, leva qual liberdade que for, porque aqui o instinto de sobrevivência É maior. é maior.
Mas no que a população vulnerável, coitados, erraram em não entender que eles poderiam exigir políticas de segurança pública ao mesmo tempo em que tivessem alguns direitos garantidos. Então hoje lá, eles têm um problema muito grande com pessoas sendo presas injustamente. Então se você tem uma tatuagem, você acaba sendo confundido como membro de alguma gangue, por exemplo. Então esse é um modelo que potencialmente pode ser exportado, ainda mais aqui na América do Sul, com essas organizações de narcotráfico se espalhando. Então não é mais um problema... PCC, por exemplo, não é mais um problema do Brasil só. Tá agindo ali o caso que aconteceu no Equador, por exemplo. Equador, ele era um país que não tinha problema de violência. Aí a Colômbia e o Peru começaram a estrangular as suas próprias facções de narcotráfico. O que aconteceu? Acharam terreno no Equador. Então, hoje, é um problema que ele tem que ser resolvido com uma abordagem regional, porque já está respingando. Aí, para solução econômica, surge o caso do Milei na Argentina, que ele está dando uma solução melhorando alguns números? Está melhorando. É um fato. É um fato, está melhorando. Mas qual o custo disso? Está aumentando a pobreza. Mais de 50% da população abaixo da pobreza hoje na Argentina. Então eu acho que falta um bom senso da população de entender e exigir que eles precisam exigir certas coisas do governo, mas sem carta branca para tudo. Uhum. Mas eu acho que aí tem que ter uma politização muito grande, né? É isso que eu estou dizendo, porque hoje, por exemplo, esse vácuo da segurança pública no Brasil. Se o governo não tiver a inteligência e humildade de admitir que está um problema e fazer uma força-tarefa apartidária para se ver isso, o político que vier com a plataforma de segurança política, não falta dados no Brasil inteiro para esse político poder, foi o que você falou. Se eu não saio mais em casa porque eu estou levando um tiro ali na esquina, eu abro mão de qualquer liberdade. Para poder ir e vir. E isso eu tenho medo que ocorra. É bem provável. Imagina, você pega uma mãe que tá preocupada com o filho. Será que meu filho vai voltar para casa? Foi trabalhar, será que ele volta? Então, abro mão do meu direito de votar. Exatamente. Fica aí quanto tempo você quiser no poder, mas deixa meu filho seguro. Vivo. Me traz meu filho vivo para casa. É isso que eu acho que aconteceu em El Salvador. A situação chegou num determinado ponto que não tinha mais para onde piorar. Aí surge, né? O cara que vem, vou dar um jeito nisso tudo de uma maneira unitária e não essa coisa apartidária que todo mundo participa. Se não houver essa humildade, todo mundo baixar a vaidade, sentar na mesa, vai vir. E aí surgem essas figuras oportunistas, né? Exatamente. Que entendem... Que captam isso rapidamente. Entendem que tem algo que é muito legítimo, que está sendo ignorado. Exatamente. Ou é o emprego, ou é a segurança. E vem com a solução mágica. A bala de prata. A bala de prata vem com a bala de prata que não vai resolver. Não vai. Né? Então, assim, falta essa conscientização geral, né? Eu acho que eu sempre resumo... como a gente pode salvar a democracia nessa frase? Defendendo que os partidos e políticos tradicionais ouçam a população e ofereçam soluções não populistas. Porque se eles não... populistas e que sentem na mesma mesa, não para querer a chamada do jornal. Porque se a solução não vier do política ela vai vir do autoritário oportunista. Mas a população vai procurar uma solução. Exatamente. Não tem jeito, porque ela não tem como. Então, assim, eu acho que quem está no poder também tem que fazer isso, porque a eles cabe fazer essa comunhão, essa unificação de forças para um bem comum. Não dá para partidos diversos votar contra o saneamento básico. Não dá. Como não dá para votar contra a segurança pública.
Não dá. Aí você vê o político fazer isso, o povo lá na ponta fala assim, bom, ele votou contra isso, acabou, não quero mais saber dele. E a gente ouve algumas propostas, tem uma agora sendo discutida em São Paulo, na Câmara Municipal, sobre Charter School, que são escolas públicas, mas que são administradas por organizações especializadas em educação. É um exemplo do que já aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Você tinha lá algumas das escolas que eram escolas mais periféricas, com péssimos níveis de matemática e inglês, que é o que avalia em maior parte o desempenho. Sim, com resultados muito ruins do desempenho. Aí o que eles fizeram nesses testes? Colocaram empresas ou organizações que entendem de pedagogia para administrar essas escolas. Então, a partir de agora, o diretor dessa escola não vai ser mais o indicado do prefeito. Vai ser uma empresa que entende disso. O que eles observaram no longo prazo? Que os alunos que saíram dessas escolas, eles tinham um nível infinitamente melhor de matemática e inglês e de outras disciplinas também. Então, esse modelo começou a crescer. E aí ele tentou ser implementado no Brasil, mas ele enfrentou resistência em 2016, eu acho que foi em Goiás, por pressão de sindicato. Então, assim, gente, a gente tem uma educação pública que não é boa. Não é, a gente sabe que não é. Hoje, em São Paulo, é o tipo de proposta que está circulando lá na Câmara Municipal para ser implementada em grande escala. Olha, imagina, na maior cidade do Brasil, você ter uma escola pública com qualidade de uma escola particular. Mas vai ter gente, vai ter partido de esquerda, porque gosta de sindicato, votando contra. Não, e diante dos fatos, se melhorou o desempenho, vamos tentar, porque até hoje tudo que foi feito não está dando certo. É isso que eu tô falando. Por que a gente também não pode ter essas soluções criativas para os diferentes setores? Porque tem ali sempre um grupo de interesse que acha que você fazer uma iniciativa, uma parceria com iniciativa privada, por exemplo, vai enfraquecer os sindicatos ou vai enfraquecer o Estado. Então, gente, tem que deixar tudo isso de lado e vamos pensar não chega a lugar nenhum. Nos resultados. Ou então tem aquele grupo que tem um tipo de corrupção centralizada naquele foco. Não dá mais, né? Não dá mais. Então, eleger os mesmos, que a gente sabe que fazem as mesmas coisas, então não é tentar coisas diferentes. É isso. Não tem como. Meu querido, vamos pro Repórter Pipinho? Vamos lá. Repórter Pipinho, isso é uma parte, Urian, que a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que tem mais ou menos umas 2.300, 2.500 pessoas hoje, que são pessoas profissionais liberais, são leigos, pessoas que gostam de conhecimento, e a gente abastece com muita informação lá geral. E eles, 15 dias antes de você vir, a gente dá o seu Instagram. Eles vão lá, a gente pede para não seguir, para não ficar uma coisa estranha, né? De repente, um dia todo mundo sai seguindo. Então a gente pede para não seguir, só seguir depois que o episódio for ao ar. Eles mandam perguntas pra gente. Podemos fazer as perguntas? Vamos. Então vamos lá. Bru, primeira. Diante das tensões globais envolvendo armas nucleares, quais países você acredita que têm maior responsabilidade em garantir a segurança internacional e evitar um confronto nuclear? Nossa, que pergunta boa! Pessoal, é muito legal. Nossa. Tô te falando. Não é por ser minha comunidade, não. Não, é muito bom. É muito legal. Você sabe que chegou um momento em 2022 que quase houve o uso de arma nuclear na Ucrânia. Mesmo, né? Mesmo. Chegou muito perto. É importante a gente diferenciar a arma nuclear tática, que é aquela que você usa só no campo de batalha. Sim. E a que você joga direto. Como é o caso, por exemplo, de Hiroshima, Nagasaki. Sim. Então, o que quase aconteceu... Intercontinental, no caso de Hiroshima, mas ali seria para outro país mesmo, direto, né? Não no campo da batalha. E o que quase aconteceu em 2022 foi justamente isso. Foi porque a Rússia ela tem uma doutrina nuclear que é como se fosse um conjunto de regras que ela fala em quais ocasiões ela usaria arma nuclear. E nessa doutrina, o que ela falava? Que ou se a existência da Rússia fosse colocada em risco, que isso justificaria o uso de armas nucleares. E aí o que aconteceu? Ela anexou, entre aspas, algumas partes da Ucrânia e o Ocidente estava meio sem entender o que aconteceria. Será que se a gente
ajudar a Ucrânia ali, a Rússia vai interpretar isso como uma ameaça ao seu próprio território. Então, começou a haver relatos de grupos de inteligência, principalmente dos Estados Unidos, dizendo que o Putin estava pronto, que a chance dele usar era de 50% de uma arma nuclear tática, que é a do campo de batalha. E qual que é o problema? Se ele usa uma arma menor aqui, ele quebrou a barreira nuclear. O outro lado vai e usa uma um pouco maior. E o outro usa uma um pouco maior. No fim... Justifica que ele use a maior potência nuclear que e ele aí tiver. destrói o planeta. Exatamente. E aí, para relacionar isso com a pergunta, né? A gente chegou muito próximo, até saiu... Tem aquele conceito daquele relógio que eles mostraram recentemente, falando que ele chegou muito próximo da meia-noite, que a meia-noite seria aí o fim do mundo. Tem a ver com isso, mas acho que a maior responsabilidade hoje seria das grandes potências, que é, infelizmente, com quem a gente não pode contar. Então, os Estados Unidos, eles foram fundamentais em conter essa escalada por parte da Rússia, mas vale afirmar que era um Estados Unidos governado por um governo democrata, que juntou diversos aliados para pressionar o Putin. Alemanha, França... Vários, ao mesmo tempo, mandaram a mesma mensagem. Inclusive, os Estados Unidos pediu o apoio da Índia e da China para que pressionassem o Putin, para não usar isso. Então, eu acho que hoje a maior responsabilidade, sim, é de todos. Ainda é de todos, mas tem os que têm o maior poder de pressionar. A Rússia é a maior potência nuclear do planeta. Maior que os Estados Unidos? Maior que a OTAN, que tem 32 países. Nossa. Maior que a OTAN. E, obviamente, existe o risco de que existem acordos internacionais, como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que os países não podem produzir mais armas. Mas a gente já está vendo uma direção no sentido oposto. Então, o Irã, hoje, lá no Oriente Médio, ele ameaça... Ele tem um programa nuclear bastante avançado, inclusive... Ele poderia, e eu estava vendo alguns estudos feitos por algumas organizações que monitoram isso. Ele teria o suficiente hoje de urânio enriquecido para produzir 4 armas nucleares e poderia, em poucas semanas, ter mais para produzir mais 6. Se o Irã ele produz uma arma nuclear e conhecimento para isso ele tem, a Arábia Saudita do lado, ela vai querer produzir a própria também. Com certeza. Senão ela vai se sentir ameaçada. Israel tem, mas não assume que tem. Mas tem. A China, ela tá até 2035 triplicando o número de armas nucleares. Daqui a 10 anos. Triplicando. Então, hoje, o mundo tá muito mais perigoso do que ele tava há 3 anos atrás. Mas a responsabilidade é de todos. Não tem como, né? Não adianta. E a própria China também, né? É algo existencial. Foge de qualquer ideologia. Exatamente. Tá acima disso. Supra-ideológico. Não tem como. Próxima, Bru. Considerando a atual crise financeira mundial, como o Brasil pode se proteger de seus efeitos e quais políticas econômicas devem ser priorizadas para minimizar os danos à população? Posso relacionar com as taxas do Trump? Pode, claro. O Trump, ele chegou amando essas taxas, que são uma besteira, né? Não sou eu que tô falando, não sou eu o Uriah Mortal. Sim. É uma declaração assinada por 16 vencedores do Prêmio Nobel de Economia. Tá, são eles, não sou eu. Eles falam que isso não vai dar certo, que vai contrair o PIB dos Estados Unidos, que isso vai prejudicar a economia, o comércio mundial como um todo. O Brasil, ele é hoje um dos países com maior tarifa do mundo. É verdade. Então, se os Estados Unidos hoje eles estão se mostrando que não são, talvez, um parceiro comercial tão confiável, ou que estão fechando as portas, eu acho que é o momento do Brasil ser esperto. O Brasil jamais vai substituir os Estados Unidos. A economia nem se compara o tamanho. É verdade. Mas vamos, então, caminhar na direção oposta e aproveitar.
Aproveita agora, tenta fechar um acordo de livre comércio com o Canadá, tenta outro com o México, tenta fechar de uma vez por todas com a União Europeia, faz outro com o Reino Unido. Entendi. Então, pega e deixa, tenta Esse ocupar esse vácuo que está que o sendo Trump deixado. tá criando. É uma oportunidade. É isso que tem que ser feito, Entendi. porque é o que nos atrapalha. E não ser ideológico nessa hora. Você tem que pegar Canadá, você tem que pegar Europa como um todo, México, e fazer parcerias. Esse acordo com a União Europeia, eu estava trabalhando na delegação da União Europeia quando ele estava sendo discutido. Uhum. É algo tão absurdo que revolucionaria tanto a nossa economia que as pessoas não têm noção do que isso faria. É como se os produtos europeus, não só produtos, serviços também, eles pudessem entrar aqui com mais facilidade. O que isso causaria ali no longo economia. prazo? Melhoraria nosso serviço, porque a indústria brasileira teria que se tornar mais competitiva, a gente teria acesso a produtos melhores, mais baratos, e poderia vender o nosso também. Com certeza. Tem ainda uma pressão do agro europeu que se Que é sente muito ameaçado. protecionista mesmo. É, Muito, o agro é. muito. Principalmente da França. Mas a França não está mais sustentando essa proteção toda. A França, ela tá... até uma crítica política pontual que eu faço, essa broderagem do Macron com o Lula, pra mim isso não serve de nada. Não, Porque até eles hoje... eles ficam postando álbum de casamento, sendo que o Macron é a pessoa que mais atrapalha esse acordo de sair. Exatamente. Isso não serve Eu pra também acho nada. a mesma coisa, só atrapalha. Só atrapalha, realmente, só pra fazer Instagram. É propaganda pros dois. Instagranar, pra Instagram. é. É pra jogar no Instagram as fotinhos, porque efetivamente não serviu pra nada até agora. Mas se eu tivesse que falar isso, aproveita as oportunidades que estão sendo abertas pelo protecionismo Do Trump. do Trump. Perfeito. E o Trump tem uma coisa, ele é muito comercial. Começou a dar errado, ele rapidamente vai virar o rumo. Então tem que aproveitar agora, porque aumenta a margem de negociação na frente. Em menos de 24 horas depois que ele falou das tarifas com o México, ele já pausou por um mês. Tô te falando, ele é muito bravata. Ele fala, daqui a pouco ele vê o que aconteceu. Acho que ele testa também, tipo assim, vou jogar. Vamos ver o que acontece. Se eu ficar caladinho, ok. Mas se tiver dando problema, eu dou uma pausa, aí dou uma desculpa aqui, vou para outro, foco no outro problema, entendeu? É típico dessas pessoas muito falantes, né? Muito bravatas. É muito típico isso. Próximo. Com a ascensão de novas potências como a China e a Índia, qual o papel do Brasil no novo cenário geopolítico mundial e como o país pode ampliar sua influência? A China e a Índia, hoje, elas estão junto com o Brasil no BRICS. O BRICS, sim. ele surge como uma alternativa, entre aspas, ao G7, que é o grupo das 7 maiores democracias liberais do planeta, né? Mas eu vejo que o BRICS, ele tem ganhado uma cara bastante autoritária. Então, quem que ele Muito tem... ideológico, você acha? Eu acho que os países dos BRICS têm interesses diferentes no bloco. Então, se por um lado a China ela tem um interesse comercial ou até de fazer frente a essa hegemonia norte-americana, a Índia também. Agora, a Rússia tá lá junto. Tá. O que a Rússia quer lá? Quer só tentar bater de frente com os Estados Unidos, que é o maior inimigo. Então, eu vejo que o Brasil, ele precisa saber aproveitar melhor a sua presença dentro desse bloco, então tentando manter uma distância saudável para não ficar muito colado à imagem de países autoritários, Que é o caso da China e da que Rússia. é o caso da China e da Rússia. A Índia ainda é mais pragmático, mas o governo do Modi, ele é extremamente populista também, ele persegue algumas minorias muçulmanas ali dentro do próprio país, então também não é flor que se cheire. Uhum. Então eu acho que o papel do Brasil hoje, como oportunidade, seria de ser um porta-voz entre Ocidente e resto do mundo. Eu falo isso porque aqui a gente se sente ocidental, a gente tem valores que são ocidentais, mas a Europa e os Estados Unidos não nos enxergam e não nos classificam como ocidentais. Exatamente. Para eles, nós somos uma coisa à parte, assim, um terceiro elemento que nem eles entendem. Então, a gente tem que falar o que a gente é.
A gente precisa deixar isso claro e a gente não tá fazendo isso. Não, não tá. Então, o Brasil poderia fazer isso. O Eu papel também acho. seria esse, ao mesmo tempo em que se projeta. E aí eu falei que, né, o Brasil é um dos poucos que poderiam criticar tudo aquilo que deveria ser criticado, criticar a hipocrisia norte-americana, mas ao mesmo tempo criticar as violações russas. Ele poderia ser esse bastião da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável, mas não faz. Não faz por quê? Por causa de pequinez. Porque o presidente, ele precisa classificar, eu não tô falando que é ou não é, mas ele precisa chamar o que Israel tá fazendo em Gaza de genocídio antes da Corte Internacional de Justiça fazer isso. Então, espera, tenha inteligência emocional, tenha cautela, tenha menos bravatas e pensa como um estadista. Saudades do Fernando Henrique. Adorei, saudade, Fernando Henrique. Que era outra Constituição, né? Outra Constituição de personalidade, não saía falando, saía fazendo, né? Fazia mais do que falava, com certeza. Será que eu respondi a pergunta? Respondeu, claro. Próxima, Bru. Trump anunciou que reconhece apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Como essa decisão pode afetar os direitos de pessoas trans, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, incluindo o Brasil? Eu acho preocupante. Isso foi uma declaração, eu ainda não vi isso. Ele fez. Mas ele fez isso para questões de documentos, é isso? Teve Ou geral? Foi ordens executivas que ele tomou. Uhum. Foram mais de, se eu não me engano, quase 100 ordens executivas já no primeiro dia. Nos primeiros dias que entre elas estavam aí não reconhecimento do gênero neutro, que é aquele que vem um X no passaporte, e algumas medidas específicas para pessoas trans. Então, entre elas, não pode mais trans nas Forças Armadas norte-americanas, que eu vejo de maneira problemática, porque eu acho que tudo aquilo que exclui, né, o objetivo não é ter um exército talentoso, com diferentes... Independente de gênero. Pra que você vai excluir talentos, assim? Queira o maior número possível de pessoas competentes, independente de gênero. Eu acho que isso seria o mais sensato. Então ele tomou essas ordens para minar programas de diversidade e inclusão do governo, então parando o repasse para esses programas, proibindo essas pessoas no exército. E eu acho que quando a gente fala em qual impacto isso teria em outros países, inclusive no Brasil, eu acho que é a gente olhar para o fato de que essas bravatas populistas, elas não têm mais ocorrido de maneira isolada. Quando algo é feito em um lugar, é replicado por outros. Então, sabe quem foi a primeira pessoa a ser negacionista da vacina, do Covid? Quem? Trump. Bolsonaro veio atrás. Então, é um discurso que ele é replicado. Então, nada impede que uma extrema-direita brasileira ou europeia passe a adotar as mesmas táticas. Existem até encontros. Existe um chamado CPEC, onde políticos da extrema-direita mundial se encontram. Esquerda faz a mesma coisa, extrema-esquerda faz a mesma coisa. A gente não tô jogando para um lado só. Mas essas coisas são replicadas. Então, a preocupação é essa. A parte abre possibilidade. A inspiração. A inspiração para extremistas, seja de que lado for. Isso deu certo? Deu. Então vamos fazer aqui também. Entendi. E eu ainda acho que a gente tem que olhar com muita calma. Que eu acho que o Trump fez uma coisa de acelerar esses primeiros 3 meses. Ele resolveu pisar fundo, assim, de uma maneira que não é sustentável. Manter esse ritmo, porque o motor funde. Vamos botar num carro. Eu quero ver esses 3 meses, assim. Eu espero que não se mantenha dessa forma. Eu acho que ele chegou para impactar. Ele é estratégico, ele é um homem de mídia. Ele resolveu
fazer para fazer assim, estou aqui, vejam bem. Como é aquilo que eu te falei, eu acho que ele é parceiro de Putin, eu não acho que ele é inimigo de Putin. Então, eu acho que tem todo um cenário de teatro que a gente tem que considerar, né? Não é uma pessoa confiável do que ele fala, ele é um homem de marketing, de mídia. Ele vende coisas que para exaltar essa liderança deles. Eu acho que isso é algo tão midiático também. Muito, Isso que você está trazendo, até porque, assim, hoje, quem são as principais ameaças aos Estados Unidos? Não são as pessoas trans. Pelo contrário, hoje a maior ameaça é a Rússia, é a China. Só que quando ele faz um discurso contra os trans, ele tá, na verdade, tentando ludibriar a população de que a ameaça, na verdade, é interna. Exatamente. E isso é feito de maneira tão covarde, porque ele pega grupos que são aqueles mais vulneráveis. Imigrantes, pessoas trans, minorias étnicas, crianças imigrantes. Então, você tentar tirar o direito à cidadania, que é algo estabelecido na Constituição norte-americana, para o nascimento de uma criança, desculpa, mas não é essa criança que vai ameaçar a hegemonia norte-americana, é a Rússia. Exatamente. E já ameaça, né? Próxima, Bru. Com a demissão da ministra de Relações Exteriores da Argentina por Javier Milei e sua aproximação a Trump, como isso pode afetar as relações entre Brasil e Argentina? E são bons, hein? O povo... Não, eu tô por fora disso. Agora eu tô assim, quem é não, é ministro ou chanceler? Era a ministra de Relações Exteriores, chamava Diana Mondino. Diana Mondino. Tá. Ela votou na ONU teve uma votação lá que ela não era como o Milei gostaria que ela tivesse votado. Tá. Então ele demitiu ela e, enfim, ela era uma figura que estava bastante presente em Brasília. Inclusive, um dos projetos que eu sou bastante entusiasta do governo brasileiro, independente se fosse Lula ou Bolsonaro fazendo, interessa, que eu bom gosto, pro país. É um projeto que chama Rotas pela Integração, que investe em caminhos de infraestrutura para a América do Sul. Então, assim, se a gente vai importar um algodão do Peru, que é um algodão que ele não precisa dar a volta pelo canal do Panamá para chegar de barco para cá. Não, vamos construir ferrovia, rodovia. Então, integrar mais o continente. Perfeito. É algo que tá na pasta da ministra Simone Tebet, que foi minha candidata. Uhum. Mas, enfim. E ela era uma pessoa com quem o governo brasileiro tinha bastante diálogo. Eu acho que a demissão dela dá uma guinada um pouco ideológica para a política. Tanto brasileira quanto argentina? Dá. Uhum, o Milei, ele já é o preferido do Trump na região. Uhum. Mas vale a gente falar que esse favoritismo nem sempre ele se traduz em ganhos concretos. Vale lembrar que quando o Bolsonaro era presidente, a gente parou de precisar de visto para ir para os Estados Unidos? Não. A gente vendeu mais para os Estados Unidos? Não, também, pelo contrário. Foi durante o governo Bolsonaro que o Trump impôs tarifa para o aço e para o alumínio brasileiro. Então, é mais um favoritismo do Trump que muitas vezes ele é usado na mídia, mas não se caras se propagarem internamente. Exatamente, mas não... Pra falar assim, eu sou o queridinho do presidente da maior superpotência. Entendi, mas não se traduz em negócios ou benefícios. E isso é um ponto positivo para o Brasil. Porque o Brasil ele não precisa estar alinhado com os Estados Unidos. É só o governo atual baixar a bola, entender que ele precisa ser pragmático. Exatamente. Ele tem vários ministros agora fazendo um posicionamento que o Lula não pode fazer. A própria Gleisi, nossa senhora, ela fez um post nas redes sociais falando... O que ela falou do Trump? Ela chamou ele de... Não sei se foi covarde. Foi algum atributo que ela deu a ele que eu pensei o seguinte... Por que a presidente do partido do presidente da República está fazendo esse posicionamento, sendo que o desafio agora vai ser manter um diálogo aberto com os Estados Unidos?
Então, não precisa disso. E o governo brasileiro, se souber fazer isso, aposentando o Celso Amorim, que eu espero que aconteça o mais rápido possível, mande para a Rússia, para o Irã, ele poderia aproveitar esse perfil transacional do Trump para falar, pode ser que ideologicamente a gente seja um pouco diferente. Mas a gente pode fazer bons negócios. Olha como você pode ganhar com isso, com isso, com isso. Entendi. É o diálogo. É. Deixar a ideologia e vamos conversar na prática, o que vai ser bom para o país, né? Perfeito. Próxima, Bru. Elon Musk apoia figuras de extrema-direita em nome da liberdade. Até que ponto isso fortalece seus próprios interesses em vez de realmente defender uma liberdade inclusiva? A gente falou um pouquinho disso, né? Figura bastante polêmica, né? Ele tem apadrinhado diferentes figuras em diferentes lugares do mundo. Uma das figuras que ele estava defendendo agora, o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, ele renunciou porque perdeu a força. E era o Pierre Poilievre, que é um Trump canadense. Uhum. Protecionista, nacionalista. Ele é o escolhido do Elon Musk no Canadá. Aí fez até live contra... Mas saiu. Ou tá lá agora? Não, agora vai ter eleições no Canadá. Tá. E é o apadrinhado do Elon Musk no Canadá. Tá, entendi. Aí o que acontece? Vamos ter eleições. O Elon Musk, ele tem pessoas que ele tem escolhido também em outros lugares. No Reino Unido, tem um partido... Os dois partidos dominantes são o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. Só que, de um ano pra cá, o Reform UK, que é um partido de extrema-direita, ele conseguiu crescer com base em todas aquelas insatisfações populares. A mesma coisa que explica tudo no mundo inteiro. Imigração, não sei o quê. E o Elon Musk, ele tá também apadrinhando esse partido. E esse partido entrou pela primeira vez no parlamento do Reino Unido. O que aconteceu? O líder desse partido, o Nigel Farage, que foi o grande defensor do Brexit, que era a saída do Reino Unido da União Europeia, ele não foi considerado pelo Elon Musk radical o suficiente. Então, o que o Elon Musk começou a fazer? Ele começou uma campanha nas redes sociais para que o Tommy Robinson, que é um extremista que fundou um movimento neofascista no Reino Unido, virasse o líder do partido de extrema-direita que está finalmente no parlamento do Reino Unido. Que manobra, hein? Que manobra. Então ele está fazendo isso. Na Alemanha, o Elon Musk, ele escreveu um artigo para o jornal Welt am Sonntag, falando que o único partido que pode salvar a Alemanha é o Alternative für Deutschland, que é um partido também ali com raízes que... Extremistas, e a gente volta até... Tem uma facção desse partido que chama Flügel, que ela foi... Essa facção ela era comandada por uma pessoa que usava a frase Alles für Deutschland, que significa tudo pela Alemanha, que era uma frase que era usada no nazismo. Exatamente. O cara, ele foi... Pelo Hitler. Foi condenado a pagar uma indenização, a não poder usar... Enfim, até dissolveu isso. E o Elon Musk, ele defende que esse partido é o único que pode salvar a Alemanha. E o que acontece? Em nome da liberdade. Todos esses partidos, em grande parte, têm alguma simpatia, talvez a exceção do Reform UK. Talvez um pouco. Por regimes autoritários, que são regimes onde não existe liberdade. E o próprio Elon Musk, que tem um discurso de defesa da liberdade, que agora eu comprei o X para vocês postarem tudo que vocês quiserem. Não é bem assim. Só desde que ele comprou essa rede social, ele já bloqueou diversos jornalistas. Eu tenho uma lista com o nome de pelo menos 10 ou 12 jornalistas que ele bloqueou as contas dessas pessoas porque ele fez... Essas pessoas fizeram críticas a ele ou a empresas dele. Uhum. Teve um deles, que era um cara da CNN de fora, que era o Donny O'Sullivan,
que o Elon Musk chegou a fazer uma enquete na própria conta, sabendo eu volto ou não a permitir que ele tenha uma conta aqui. Então, assim, é um discurso de defesa da liberdade, mas oportunista. Por que ele quer fortalecer os próprios interesses? Porque ele é um empresário. Ele é um cara que só em 2024 ele dobrou. A fortuna dele foi para 425 bilhões de dólares. Dobrou. E eu li que hoje, ou agora, esses dias, a Apple vai começar a utilizar o satélite, Starlink. Aí, ó. Em teste, já vai começar. Então, é muito fácil ele apadrinhar essas figuras que em algum momento vão devolver o favor. É comprar influência. Comprar influência nesses diferentes governos. A gente não pode acreditar que tudo é pela liberdade, ou tudo até pela mesmo sua segurança, ou tudo... Eu detesto as pessoas que sempre estão falando assim, não, vai ser bom para você. Sabe aquelas pessoas que vêm te fazer uma proposta? Em vez de falar assim, Bia, eu quero que você vá ali e faça isso. Uhum. Eu vou dizer, ok, me é possível ou não. Mas a pessoa fala, não, mas vai ser muito bom para você. Por isso. Eu saí da minha casa pra trazer esse material, pra te vender algo, porque eu quero que você seja beneficiado. Gente, eu sempre falo, gente, quando a pessoa começa a falar... Vendedor de colchão, parece, né? Quando a pessoa começa a falar que vai ser muito bom para você, e não fala, olha, a gente pode fazer uma coisa que vai ser muito bom para nós. Já é diferente. Uhum. Mas essa coisa de defender o outro... Eu acho esquisito, eu acho um pouco over. Até mesmo porque ele é muito próximo, por exemplo, do Xi Jinping, da China, presidente da China. Pois é, né? Ele tem fábrica da Tesla na China, então ele não quer tanta liberdade assim. Não é tanta liberdade assim. Então é contraditório. É isso que eu tô falando. É contraditório, né? Próxima, Bru. A crescente influência de líderes populistas ao redor do mundo tem gerado divisões políticas internas. Como você acredita que essa ascensão pode afetar a democracia e o equilíbrio global de poder? Já está afetando, né? Está afetando. Eu não sei se eu falei de um estudo que foi feito com 46 governos. Não. Teve um estudo que foi feito com 46 governos de 33 países. É um estudo que constatou que aquelas figuras consideradas figuras populistas, ou seja, que tem essas características que a gente falou tanto hoje, elas tendem a ficar no poder 2 vezes mais tempo do que os não populistas e que, para isso, tem 4 vezes mais propensão em mudar as regras do jogo, as regras democráticas. Então, eu acho que... Ficar o dobro do tempo. E mudar as regras. Mudar a Constituição, fazer Constituição nova. Tá. Então, eu acho que é um dado que responde como que isso tem alterado. Tem permitido a ascensão de regimes autoritários, ou seja, tem tirado das pessoas a possibilidade de que, em um momento em que elas estiverem insatisfeitas com o político que está no poder, de retirar essa pessoa. Porque essa é a maior vantagem da democracia. É de você tirar no poder a pessoa quando ela não está entregando mais. Exatamente. A gente precisa se habituar a isso, né? A pensar que existem esses recursos. Mas também nós temos que escolher melhores políticos que utilizem esses recursos. Né? E existem dispositivos dentro da própria democracia para que isso seja feito, dependendo das leis do país, obviamente, mas para que isso seja feito de maneira antecipada. Exatamente. Impeachment, por exemplo. A gente já viu isso acontecer. 2 vezes, né? No Brasil, 2 vezes. Foi o do Collor. Collor e Dilma. Exatamente. Próximo, Bru. Em um cenário de crescente dependência digital e uso de inteligência artificial, como as nações podem garantir a segurança cibernética e a proteção dos dados de seus cidadãos? Eu acho que as democracias estão dançando, patinando ainda nisso. Estão patinando nisso. Existe uma dificuldade de oferecer soluções que também não sejam exploradas como censura, né? Porque o discurso da libertinagem, exatamente, ele é usado, e trazendo também para um outro tópico anterior, fica muito nebuloso quando a gente vê o papel que essas grandes empresas de tecnologia, quando elas começam a se misturar com a política. Então,
era o caso da posse do Donald Trump, ali no dia 20 de janeiro. Quem que estava lá? Um do ladinho do outro. Elon Musk. E o Jeff Bezos. Exatamente. Mark Zuckerberg. Uhum. Que agora mudou toda a política também da Meta para permitir certos tipos de discurso que antes não eram toleráveis. Então, o que acontece quando quem deveria, juntamente com o governo, tá, na verdade, tentando... buscando sistemas mais eficientes, né? Quando deveriam pensar de maneira conjunta, mas a gente vê o surgimento de uma interdependência, que é um governo se beneficiando das relações com essas empresas, né? Ao mesmo tem tempo, um poder paralelo no mundo extraordinário. Ao mesmo tempo em que essas empresas também se beneficiam das relações com os governos. Então, é uma boa pergunta, que eu não tenho a resposta. Existe aí um caso de uma relação quase que dependência sexual de ambos, né? Tipo assim, dos que se beneficiam e os que também se beneficiam os dois lados. É meio promíscua essa relação. Tem um pouquinho de promiscuidade, né? Não nesses grupos. E assim, como que fazer é muito difícil, porque... se eles estão no mesmo lado, certamente a gente está aí em algum outro lado que a gente ainda não sabe qual que tem que se posicionar. Eu não sei qual lado. Eu não sei qual lado eu tô, mas eu sei que eu devo estar no lado do contra. Não, com certeza, porque se eles estão unidos, a gente tá esquisita a situação. Mas por favor, não diminua meu engajamento nas redes. Não, mas é porque na realidade a gente tem que pensar friamente que é muito poder centralizado. O poder de um presidente dos Estados Unidos já é imenso. Quando você pega o poder disso com o poder da Meta, que é mundial, é incalculável. É muito poder centralizado. É isso que eu acho que me deixa um pezinho atrás. É muito poder. É incalculável. É incalculável. Próximo, Bru. Bia, também abrindo um adendo sobre a questão da inteligência artificial. Aquela startup chinesa que lançou o DeepSeek, né, que bateu de frente com o ChatGPT, uma IA de graça, e vi que parece que o mercado de IA nos Estados Unidos perdeu trilhões de dólares em pouquíssimo tempo. E aí parece que agora o ChatGPT tá querendo rebater e vai liberar algum recurso de graça também. Então, assim, é engraçado porque a China acaba sendo uma outra potência nisso, né? Porque eles criam com menos recurso... essa IA usaram menos recursos para criar o DeepSeek. Usaram 8 milhões de dólares. Que é nada. Nada. E o GPT usa, sei lá, 400 milhões, 500 milhões. É bizarro isso. É isso que eu tô falando. As guerras existem no outro nível agora, né? Tá muito mais sofisticado. A gente não sabe que cenário é esse. Foi o que você falou, não tem mais tanque. Não, as guerras hoje estão na ideologia, na tecnologia, né? E tem ainda o lado que mistura. Tem drone com inteligência artificial para atirar sozinho. Exatamente. Tem muita o coisa perigo que é isso. Eu fico pensando, gente, será que Blade Runner, aquele filme, foi... Eu fiquei tão chocada quando eu vi Blade Runner que fui numa sessão de sábado à noite. Eu me lembro que quando eu deixei todo mundo sair, eu falei, coisa estranha, isso é impossível. A gente começa a ver que pode ser que alguma coisa desse nível se aproxime, mas... Próxima, Bru. Com o aumento das tensões econômicas e políticas em várias regiões, você acredita que as organizações internacionais como a ONU e o FMI têm sido eficazes em mediar conflitos e crises globais? Não! Não. A gente falou isso, né? Da falha, né? O FMI, ele é duramente criticado, principalmente por governos de esquerda, porque afirmam que ele não conseguiu remediar as crises econômicas e ajudar, enfim, tem o Banco Mundial para isso, né? Com que os países mais pobres se desenvolvessem, então muitas vezes cobrando taxas de juros muito altas. Impagáveis. São críticas válidas, então precisa sim haver uma reforma das instituições financeiras internacionais, FMI, Banco Mundial. O Brasil, junto com os países dos BRICS, defendem o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, que é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, como uma alternativa ao Banco Mundial. Eu vejo que
é capenga, até porque os valores que esse banco lida, eles são infinitamente menores àquilo que o FMI e o Banco Mundial têm à disposição. Mas o fato de lançar uma alternativa como crítica para que eles mudem algumas coisas, isso acho que acaba sendo válido. A ONU, assim, gente, falar que a ONU não presta é exagero. Uhum. A ONU é essencial para muita coisa ainda, né? Inclusive, principalmente as agências, aliviar crises humanitárias, como fórum de debate. Então, é o lugar onde os países do mundo vão se encontrar para debater. Tem que haver um espaço, por mais que haja só discussão, que cada um mande sua mensagem e que não se chegue a um consenso. Por outro lado, ela falhou na principal missão para a qual ela foi criada, que é impedir que guerras e conflitos aconteçam. E por que isso tem acontecido? Principalmente por conta do Conselho de Segurança, que é o principal órgão, que ele tem 5 membros permanentes que têm poder de veto. 3 países ocidentais, Estados Unidos, França e Reino Unido de um lado, e do outro lado, China e Rússia. O que a gente tem visto é o Conselho de Segurança, cada um por si, então os países defendendo os próprios interesses e os interesses dos próprios aliados. Agora em fevereiro, também no comecinho de fevereiro, o que aconteceu que reflete bastante isso? Estados Unidos é apoiador incondicional de quem? De Israel. Qual delegação está a caminho da Rússia para falar com o governo russo? Hamas. Ou seja, é uma guerra, ou seja, são guerras que podem ser refletidas até mesmo no próprio Conselho de Segurança da ONU. Então, em diversos conflitos diferentes do mundo, os países estão de lados diferentes. Então, China e Rússia de um lado, bloco ocidental do outro. Tem que haver uma reforma do Conselho, só que cada proposta que aparece, seja de aumentar o número de membros do Conselho ou de tirar o poder de veto, cada uma tem um pró e um contra. Ninguém quer perder poder. Ninguém quer perder. Presidente Lula é algo que ele defende bastante. Ele quer fazer disso quase um legado dele. Reforma do Conselho de Segurança. Não, eu não sou um bom imitador. Sim, mas lembrou. Mas ele quer deixar isso como um legado. Isso ele tem deixado Só muito claro. que eu acho que tem que calibrar melhor alguns posicionamentos dele para ele ter essa legitimidade. Então, por exemplo, em relação à Ucrânia, ele tem que ter, ele fala que quer ajudar a resolver o conflito do lado da China, que tem uma proposta de paz. Eu estava na Ucrânia em novembro. Sim. E uma pessoa perguntou pro Zelensky, e a proposta do Brasil? O Zelensky, eu tava junto com o Zelensky na mesma sala. O Zelensky respondeu assim: ninguém vai fazer populismo em cima do que tá acontecendo na Ucrânia. Porque é isso, o Brasil já manchou essa oportunidade em relação a isso. Já mostrou que não tava numa posição tão neutra. Mesma coisa em relação a Israel e Gaza. E eu concordo com as críticas de crimes de guerra em Gaza. 47 mil pessoas mortas, né? É muito grave, é condenável. Situação, com certeza. Mas a diplomacia presidencial, ela tem riscos. E o risco é que, se por um lado pode haver atalhos, porque é o presidente falando, mandando recado, por outro lado isso pode ser uma armadilha, porque saiu da boca do presidente. Então, ele não acha que o presidente Lula seja a pessoa para deixar o legado que ele tanto quer. Eu acho que podia cuidar mais do que fala. Acho que ele tem muita influência, acho que ele é muito ouvido e às vezes ele esquece que não está falando para a torcida do Corinthians. Porque eu acho que é diferente. Se ele quer esse legado, não dá para falar como se ele estivesse na Arena Corinthians. Hoje eu acho que não é mais, tenho certeza. Quando ele fazia um discurso lá atrás pro MST, pra CUT, era para aquela base. Sim. Hoje as pessoas têm o celular. Então não existe mais, e esse é um desafio muito grande, falar apenas para um público. Você está sempre falando com todos os públicos. Exatamente. Isso talvez seja a coisa mais importante que eu acho que não caiu a ficha. Não caiu. Ainda Pegou não. agora a equipe do João Campos, prefeito do Recife, para ver se muda a comunicação, mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, porque no improviso é que...
O problema é o improviso. É. Não dá para improvisar. No mundo de hoje não tem mais espaço para improviso. Eu amo os discursos lidos de teleprompter. Porque foi pensado para dizer aquilo, né? Próximo. Em relação ao impacto das mudanças climáticas, quais são as principais estratégias que o governo pode adotar para mitigar os danos e proteger as gerações futuras? Precisa haver, eu acho que em duas abordagens diferentes. Uma interna por parte dos governos, então de discutir isso, mostrando para a população realmente o que precisa ser feito de educação mesmo, de mudanças de hábito, de políticas públicas. E a outra tem a ver com o externo, que são os compromissos que os países fazem nesses órgãos multilaterais. Então agora, muito preocupante, por exemplo, é a nova retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o acordo da ONU, o acordo mais importante para lutar. Nos últimos tempos foi. O Trump... Apesar de pouca gente ter cumprido aquilo, né? Ninguém cumpriu. Não cumpriram. Isso hoje, novamente, as democracias falhando em reunir, fazer, anunciar aquela coisa toda e não mostrar efetividade no que foi discutido. E não são apenas as democracias pobres, entre aspas, que não mudaram seus hábitos, mas as ricas que têm nesse acordo financiar essa transição energética nas pobres. Exatamente. Então, existe sim uma falta de comprometimento já fraca que agora perde a batalha como um todo, eu acho que com a retirada dos Estados Unidos. Porque muito. Enfraquece muito, porque por mais que sim possa haver uma compensação por parte dos estados democratas, né, não é possível. Não é a mesma coisa e é o segundo maior poluidor do planeta. Exatamente. Então, assim, como a retirada da OMS, quer dizer, a gente vai ver um cenário que a gente nunca viu, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial. Muita coisa vai mudar. A gente tem que ficar de olho, porque muita coisa vai mudar. O cenário mudou, a gente não tem ideia como vai ser, porque todo mundo que está vivo aqui é depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ninguém viu essa história acontecer. Né? A gente não sabe como vai ser. Próxima, Bru. Querido, chegamos no nosso momento pipim. Momento pipim é o ping-pong. Agora relaxa que não tem problema nenhum. Nossa, mas não era para relaxar até agora, eu tava relaxado já. Que bom. Eu jogo uma palavra ou para completar uma frase, o que vier na sua cabeça. Se não vier nada, passo. Não tem problema que o pipim é educado. Ele respeita isso. Tá? Então, populismo. Câncer. Nossa Senhora. Adorei. Coerente. 2, diplomacia. Resolução. 3, amor. Importante. 4, complete a frase. Democracia é. Pluralidade. 5, se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? As guerras. 6, felicidade. É sentir plenitude. 7, complete a frase. A comunicação é. O que está faltando entre os líderes mundiais. Qualquer liderança, né? Qualquer Sem comunicação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Perfeito. 8, um país. Brasil. Apesar de tudo. Apesar de tudo. É igual irmão, só a gente pode falar mal. Exatamente, ninguém pode falar mais, é claro. 9, propósito de vida. Fazer a diferença. De alguma maneira. E 10, uma frase, um pensamento, pode ser seu, pode ser de alguém que você quer citar, pode ser a ideia, não precisa ser a frase, exatamente. Quanto menor a mente, maior a presunção. Perfeito. De quem é? Esopo. Quanto menor a mente, maior a presunção. É verdade. Os populistas que o digam, né? Meu querido, queria muito te agradecer. Eu amei. Amei estar aqui com você. Aprender com você. Recíproco. Não me tire o direito de ser sua fã. A gente agora tem uns presentinhos aqui.
o Mentes Perigosas atualizado, que tem um capítulo que eu falo de psicopatia e política, que praticamente eu falo dos ditadores. Dá pra fazer collab. O livro novo, Um Obrigado. Tempo para Mim, tá? E o livro que eu escrevi na pandemia, Felicidade. Então, todos aí autografados, mas não acabou que a gente tem o presentinho do Pipinho. Aqui é uma eco bag, né? Pra gente ser coerente com o que a gente... Praticar o que a gente fala. É isso. Que tem aqui o nosso lema, faça, aconteça, inspire. Que realmente eu acho que as pessoas têm que fazer isso. É o mínimo que a gente pode fazer. Tem aqui um caderno para você anotar as suas coisinhas, os pensamentos. Eu ainda sou do tempo da canetinha. Eu gosto também. Eu gosto, funciona. Adoro fazer isso. Tem uma canequinha aqui para você, quando for tomar seu cafezinho ou seu chá. E você já viu que não é pouco, né? É bastante café. Então, para você Obrigado. lembrar da gente. Vou lembrar sempre. Mas com certeza, mas vai ter volta, réplica, tréplica, né? Vamos botar tudo Que aqui delícia. pro ladinho. Eu agora queria que você olhasse para aquela câmera ali, não precisa olhar para mim, e desse todos os seus recados, onde te encontram, se as pessoas quiserem debater, qual é o seu endereço, tudo direitinho. Se você quiser saber mais sobre populismo, sobre fanatismo, sobre guerras e qualquer coisa relacionada à política internacional, pode me encontrar por meio das redes sociais, @UrianFancelli. Estou sempre aberto ao diálogo. Quero muito postar uma coisa que você veja para daqui um ano você voltar lá e eu ter mudado de ideia. E mostrar que eu tava errado. Enfim, que a gente está crescendo aqui, porque acho que o objetivo é sempre a gente crescer junto. Com certeza. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse querido que eu já persigo há um tempo, Urian Fancelli. Você escreve Celli, tá bom? Você encontra no Instagram, muito fácil. Ele está sempre fazendo comentários tão assertivos, tão isentos de polaridade, de radicalismo, que dá o respeito para a gente poder pensar sobre as coisas sem massificar a nossa cabeça. Eu acompanho porque eu gosto que respeitem a minha maneira de pensar. Ele respeita quando ele fala disso. Porque aqui, nós, da comunidade Pod People, a gente só acredita que o conhecimento, o autoconhecimento e o respeito podem, de fato, fazer a revolução no mundo. Se você não segue a gente, aproveita, segue o canal. Se você acha que essa entrevista acrescentou algo na sua maneira de pensar e pode ajudar outras pessoas a pensarem, compartilha, tá? Muito obrigada e até o próximo Pod People.